Olá, queridos amigos, professores do nosso canal aí do YouTube, do nosso podcast Professor Sem Fronteiras. Esse é o 14º episódio. Eu estou muito feliz porque a pessoa que chegou aqui disse que veio para o Rio de Janeiro, fez uma viagem exclusivamente para estar com a gente. Então, isso me deixa muito honrado. Isso, claro, é evidente, né? Sempre bom estar conversando com alguém que tem experiência de bons, longos anos aí dentro de sala de aula, tá? Ela que esteve participando recentemente de um programa na Rede Globo, lá do Caldeirão. Inclusive, eu acabei lembrando dela por causa disso, a gente já tinha se falado lá. Mas quem será essa pessoa que está aqui comigo? O nome dela é Priscila, tá? Ela é formada pela PUC Rio de Janeiro, pós-graduada em licenciatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e diretamente lá do Projac para os nossos estudos. Ela vai contar para a gente, tá? Como que ela está empreendendo nesse mercado de educação, como que ela está ajudando professores e vai dar um segredinho que eu também quero saber, como que ela fez um canal no YouTube com mais de 160 mil inscritos. Então, meu cameraman corta para a nossa convidada agora, Priscila Melo de Oliveira. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal que está nos ouvindo. Oi. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Thiago. Boa tarde a todos, né? Bom dia, boa noite. Eu sou mais conhecida como a Prigel, né? Eu nem sei mais, gente. Eu vou nos lugares, as pessoas não me chamam mais de Priscila, né? Só chamam de Prigel. É um prazer estar aqui com vocês e vamos embora, né? Vamos que vamos. Vamos para um bate-bola aqui rapidinho para a gente já começar a esquentar o nosso papo, tá? Você que chegou agora, já deixa o seu like, que esse episódio, pessoal, vai ser sensacional, tenho certeza. Segura aí na cadeira, faz a pipoca, vem com a gente. O que te motiva, Priscila? O que te motiva? Qual é a razão maior que existe para você se levantar, sair lá esse período agora que tá friozinho, né? Ela mora lá em Guapimirim, pessoal. É serra, né? Friozinho. Isso, gostosinho. O que te motiva para sair desse frio maravilhoso, debaixo do seu edredom, e acordar e começar o seu dia? Nossa, eu vou ser bem prática como minha avó era. Não tem jeito, é isso que eu tenho que fazer todo dia. Tenho que manter uma casa, tenho um filho para sustentar. Então, tô com preguiça, levanto, não tem jeito, vou seguir a minha vida. Então, é o fato de eu ter que levantar mesmo todos os dias. Não nasci herdeira, não tem outra escolha. Não tem opção, Então, né? não tem Tem que opção, encarar. tem que levantar e encarar a vida. É isso que me motiva. Show. Por que você trabalha como professora? Eu queria que você respondesse essa pergunta olhando lá para a sua câmera, porque eu sei que vai ter professor lá que vai agora Eu queimar o vou ser coração. bem sincera. Eu trabalho como professora porque eu amo a minha profissão. Eu sempre falo que a gente não tem que trabalhar por amor, porque ninguém faz nada por amor. A gente tem que receber e ser muito valorizado por isso. Mas tem que trabalhar com amor. E com amor eu tenho muito. Então, a sala de aula me motiva, me dá animação, me dá gás, me dá ânimo. Eu gosto de não ter aquela burocracia de estar atrás de uma mesa de escritório. Gosto da relação com os alunos, de ir para a escola. Então, é isso que me motiva e que me faz trabalhar como professora. Show. E agora, para a gente fechar o nosso bate-bola aqui, um objetivo profissional que você ainda não realizou. Olha, minha mãe responderia isso melhor do que eu, porque minha mãe tem muitos objetivos para minha vida, sempre teve, né? Então, Faz para parte. ela, com certeza tem alguma coisa que eu ainda não realizei. Mas eu digo que eu estou satisfeita com o que eu realizei até agora. E o que tem vindo tem sido muito lucro. Assim, eu queria um dia ter dado aula em universidade. Nunca foi um desejo meu, era o desejo da minha mãe. E isso brotou no meu colo. E hoje eu faço palestras para universidades, faço formação em prefeituras, eu faço um tanto de coisa que eu nem tinha almejado tanto, né? Porque a sala de aula já me fazia muito feliz. Então, acho que tem muita coisa pela frente, mas eu não estou almejando nada, não. Show de bola, muito bom. Vamos lá. Já que a gente está conversando com uma professora, nada mais importante que começar a gente falando, né, sobre a tua experiência em sala de aula. Eu vi aqui que você tem 15 anos como professora, né? Não sei se foi todo esse tempo como professora de geografia. Então, para começar, eu queria saber o seguinte: como que você começou, né? O que te aconteceu que você falou, quero ser professora, né? Como é que foi essa tua jornada até você entrar realmente numa sala de aula? Gente, eu vou falar muito da minha avó aqui, né? Quando eu era criança, minha avó virou para mim e falou assim: minha filha, meu sonho da minha vida é que você fosse ou professora ou freira. E a resposta que eu dei para ela: minha avó, pelo amor de Deus, nem uma coisa nem outra, né? Isso nunca vai acontecer. Freira realmente era impossível, gente. Mas aí, professora acabou
que eu fui finalizando ali a escola, né, terceiro ano do ensino médio, e eu gostava do ambiente escolar. E eu fiquei assim, poxa, eu queria tanto continuar aqui na escola, né? Não vou ficar repetindo de ano para continuar na escola, porque nunca aconteceu. Eu queria continuar no ambiente escolar. E eu decidi, então, virar professora, porque eu voltaria para aquele ambiente escolar. O ambiente escolar sempre me interessou. E foi por esse motivo, porque eu gostava de me comunicar. Sempre fui muito tímida, mas lá no finalzinho eu comecei a gostar de me comunicar. Tive um professor que me encantou para geografia, e aí eu percebi que era possível desenvolver aulas, né, diferentes, discutir, enfim. Acabei indo para educação. Eu comecei a dar aula antes mesmo de entrar para a graduação, porque eu terminei o ensino médio e me chamaram para dar aula de inglês num jardim de infância de bairro de escola de bairro. Legal. E aí eu fui com 17 anos para essa escola, virei um faz-tudo dentro da escola, né? Eu dava aula de inglês para as crianças, depois levava as crianças no ônibus, depois ficava no laboratório, na informática, fazia tudo dentro dessa escola. E aí comecei a graduação e aí a diretora falou para mim assim: Poxa, Priscila, a professora de geografia aqui está faltando, quer ficar no lugar dela? No primeiro período da faculdade. Eu falei assim: então um buraco aqui, né? E ali começou a experiência. Eu parei com essa escola, porque era muita exploração. Terminei minha graduação com calma, fiz minha pós, e aí sim voltei para a sala de aula formada como professora de geografia. Então, tua primeira experiência, na verdade, foi dando aulinha de Foi inglês. dar uma linha de inglês. E depois, já no primeiro semestre, primeiro período, No primeiro período eu já dando dava aula aula de de geografia. geografia. Já. E como é que foi a tua sensação, como é que foi a tua experiência dessa primeira aula? Você consegue Eu lembrar não o consigo colégio? lembrar. Não, eu lembro da escola, lembro que era uma escola de bairro bem periférica, assim, né? Eu lembro da coisa mais desafiadora foi quando a escola começou a encher muito, na época, sei lá, começou a encher muito, tinha muitos alunos, e a diretora já não tinha mais onde colocar as crianças do sexto ano. Caraca. E aí a casa dela era atrás da escola. E a turma do sexto ano estava com 50 alunos, uma coisa assim absurda. Meu Deus. E ela falou assim: não cabe mais na sala de aula da escola, eu vou improvisar na varanda da minha casa, que era um varandão. E aí era um varandão e tinha uns parquinhos. E aí ela botou um quadro e as cadeiras para quase 50 alunos naquela varanda. E ali eu dei aula. Ali eu percebi que eu faria qualquer coisa na minha vida, porque era muito fácil as crianças escapulirem e fugirem para o parquinho, porque não tinha parede separando a gente. E foi um negócio assim desesperador. Eu saí dessa escola rápido, eu fui focar, porque eu consegui uma bolsa na faculdade pública, eu me formei na UERJ, na FFP. Eu consegui uma bolsa na faculdade, então eu fui focar na minha formação. E eu indiquei uma amiga minha, que já estava formada, e que ela deu aula nessa escola e nunca mais quis voltar para a sala de aula. Ela desistiu completamente. Eu estraguei a vida dessa menina. Meu Deus do céu. Então a experiência não foi nada Foi uma experiência. agradável. Tu não repensou, não, cara? Será que é isso mesmo que eu quero da minha vida? Não repensei, porque eu consegui manter os alunos ali naquela varanda. Foi um desafio logo Foi de um cara, né? desafio terrível. E eu 50 consegui alunos, 50 alunos caraca. numa varanda onde não tinha parede e era o parquinho da casa da E qual da era a faixa diretora. etária da meninada? Era sexto ano. Sexto ano é o quê, gente? 11 anos. 11, 12 anos. Nossa, hoje em dia é a morte. Foi, mas eu era novinha, né, tinha 18 anos. E aí eu pensei assim: "Não, eu vou dar um jeito ali". E eu faltava plantar bananeira, as crianças ficavam lá me ouvindo. Aí eu Meu Deus. percebi, mas isso é desumano, e ninguém teria que passar por isso. Mas eu, depois daquela situação, falei assim: "Não, eu consigo trabalhar em qualquer realidade". E eu trabalhei em muitas, né, muitas realidades legal. diferentes. Você falou pra mim 2 pessoas aí, que eu já anotei aqui. A sua avó e um professor. Sim. O nome da sua avó, com certeza, você vai lembrar. Pra deixar um recadinho. Ela ainda é viva? Não, ela faleceu Mas antes fica da aí pandemia. Qual era o nome dela? Maria Gessi. Maria Gessi. Foi ela a primeira pessoa que deu essa ideia, né? Apesar de Sim. você não ter gostado nem um pouco. E o nome desse professor? Foi o Amauri. Amauri? Amauri, beijo. Muito legal. Eu sempre pergunto, A Mauri né? me acompanha. Eu sempre gosto de perguntar. Pessoal, tô comendo aqui porque o podcast é assim mesmo, tá? A gente não tá com patrocínio do Kit Kat, não, mas olha, é bom demais, né? É bom demais. O Kit Katzinho, a nossa convidada também já Vou está. comer o meu daqui a Fica à pouquinho. vontade a hora que você quiser comer. Mas vamos lá. Então, a Mauri e A minha avó, Dona Maria Gessi. Ela foi a minha maior inspiração para entrar na educação. muito bom. E eu vou falar Sempre. dela aqui ao longo do podcast, porque ela aparece em muitos momentos da minha vida. Já anotei o nomezinho dela. Sempre é legal, né? A gente
Todo podcast eu sempre pergunto, né? Quem foi que te influenciou? Toda e qualquer profissão, né? Sempre tem alguém. Às vezes, por exemplo, minha mãe foi professora por 25 anos de biologia. Eu não sou professor, não tenho curso de licenciatura, mas eu, na pandemia, me descobri com essa vocação dando aula para os professores. Sim. Então, a gente vê que sempre tem alguém na nossa história que meio que nos encaminha, né? Para aquele Isso aí. chamado, para aquela vocação. Eu costumo dizer que ser professor, especialmente no Brasil, é vocação. Né? Tem Ninguém que escolhe gostar. ser professor, o pessoal escolhe ser médico, né? Porque dá um bom dinheiro. Às vezes a pessoa nem tem a vocação para ser médico, infelizmente. É uma área que precisa ser, né, mais humanizada. Agora, professor, eu não consigo entender a pessoa, porque tem tanta profissão. Não, eu quero ser professor. Irmão, ó, vou apertar sua mão porque você realmente escolheu por vocação. Mas vamos lá, você falou dessa escola aí. Não vou nem pedir você citar o nome, né? Porque Não. depois que você falou, meu Deus, se a gente citar aqui vai dar problema. Mas como é que é hoje? Você saiu de 15 anos atrás, transporta agora para 2023, você ainda dá aula, né? Sim. Como é que é a escola que você leciona hoje? Não é essa loucura, né? Não, 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 não. As escolas que eu estava nos últimos anos, né? Eu fiquei no estado um tempo, numa escola maravilhosa, que assim eu tenho uma paixão muito grande pelos meus alunos de lá, pela gestão, pelos colegas. Não estou mais nessa escola, porque eu licenciei o ano passado para poder me dedicar ao meu canal, me dedicar aos meus trabalhos no digital. Era uma escola maravilhosa, né? Tudo que eu precisava eu tinha na minha mão para aplicar qualquer tipo de recurso. Hoje eu trabalho na prefeitura de Duque de Caxias, que tem lá os seus problemas estruturais, porém eu trabalho com uma equipe muito legal, com professores muito engajados. Os meus alunos é uma escola de periferia, meus alunos são extremamente carinhosos, receptivos. Então eu sou feliz na escola hoje que eu tô, né? Que é essa escola municipal. Você já sabe que a gente já conversou aqui antes, e você que está aí do outro lado, eu tenho certeza, você que é professor, todo professor tem uma história engraçada para contar de sala de aula, e a Priscila já me falou que ela tem algumas. Mas como o nosso tempo aqui é avançado, e a gente tem pergunta pra caramba para fazer a Priscila, você me contou de uma história aí, né, que envolveu uma encenação, né? Ela já teve na Globo, pessoal. Tá achando que ela é só professora? Ela tem um talento aí para artista, tá? Conta pra gente, que agora o pessoal vai rir pra caramba em casa. Que história foi essa engraçada aí que você teve que encenar? Eu não vou contar o que foi, senão perde a graça. Como é que foi isso aí? Essa foi uma das perguntas mais difíceis, né, para eu responder, porque eu tenho muitos momentos engraçados, porque eu acho que se a gente não estivesse se divertindo na sala de aula, vai embora dali, né? Mas a história, acho que mais engraçada, que foi engraçada para os meus alunos, inclusive, foi porque eu estava numa turma de 7º ano, que é, né, o Karnal diz, né, o 6º ano, quem dá aula para o 6º ano faz qualquer coisa, mas eu falo que o 7º ano ainda é mais desafiador, porque o 6º ele ainda é um pouco criança, no 7º tá aquela transição ali do pré-adolescente, e era uma turma agitadíssima, que eu já conhecia desde o 6º ano, que tinha uma conexão muito boa com eles, e era uma turma muito agitada. E eu faço de tudo por atenção. Eu não consigo dar aula se eu não tiver atenção em mim. Se eu ver os alunos viajando, assim, voando, eu já fico Para tudo. transtornada, porque eu quero a atenção deles. Eu pego no carinho, eu não fico dando bronca, não. Nesse dia, eu comecei a aula, daqui a pouco eles estavam dispersos de novo, e eu começando a falar, e a fofoca rolando. Aí, daqui a pouco eu falei, você quer saber de uma coisa? Pum, caí no chão. Desmaiei. Pum, desmaiei. sério? Você... E aí fez um silêncio. Aí começou, que isso? Eles começaram, eu fiquei lá no chão. Aí foram chegando perto, aí eu abri o olho, agora vocês estão me ouvindo, né? Aí eles começaram a rir. Que isso, professora, a gente acreditou. Não simulem desmaio na minha aula, isso foi muito feio de ser feito, mas era a minha última alternativa. E depois tu conseguiu dar aula depois disso? Depois a gente riu muito, eles sentaram, ficaram em silêncio, falaram, vocês estão, tá vendo que perigoso, meu coraçãozinho não aguenta essa falta de atenção, eu quero... Aí eles ficaram quietinhos e eu consegui concluir a aula. Ó, o que vai ter de professor Não façam depois isso. desse podcast. Vai virar meme isso aí. Existem metodologias melhores, minha gente, existem. Eu estava no auge do desespero, eu queria atenção. Como diz o ditado, não tentem isso em casa. Na verdade, Não a gente vai adaptar. Não tentem isso em sala de aula, Não. pessoal. Não recomendo. Ela teve ali a iluminação divina e deu certo, né? Deu certo. O pessoal ficou atento ali até o final da aula. Eles ficaram atentos Caraca, depois. que doideira. Tem alguma outra história que você lembra aí, engraçada, que você falou que tem tantas? Talvez tenha alguma outra que venha à sua cabeça aí. Olha, assim, de repente, são
Gente, é porque eu volta e meia eu paro a aula para cair na gargalhada com os meus alunos, ou porque eles contam alguma piada, ou porque a gente faz uma brincadeira. Você procura deixar aquele clima descontraído, né? Sim, eu Tem consigo muito lembrar professor que é assim, mais. né? Eu consigo lembrar mais de histórias, às vezes, que não foram divertidas, porque divertido é o natural da minha aula, né? É sempre muito divertido. Né? Lógico que tem momentos tensos, já tive momentos tensos, mas o natural é sempre me divertir. Eu lembrei uma aqui que você falou, não sei se a gente pode contar, evidentemente. Pelo que você falou, acho que pode contar. Que é tragicômica, né? Do tal aluno lá que você encontrou no ônibus. Ah, Conta, esse pessoal. aí eu acho que foi tão trágico, mas aí eu já Mas expulsei é o cômico ao rim. mesmo Eu tempo. tive um aluno que ele era da pá virada. E nessa escola, Na mesma naquela escola do Tim Maia. escola, não, naquela escola lá do início, Ah, dos 50 alunos. dos 50 Meu Deus, essa alunos, escola aí né? é. É. Ainda existe essa escola, gente? Não, Ai, graças a Deus. a diretora fechou lá, né? Tiveram Porque uns depois problemas e dessa história fecharam. toda, tem até medo de passar na porta. Foi até bom, né? Mas e aí eu dava aula nessa escola e teve uma vez que rolou uma briga entre 2 alunos do 6º ano. E esse menino me chamou muita atenção nessa briga, porque ele estava o tempo todo pentelhando o garoto, pentelhando o garoto, pentelhando o garoto, e o garoto quieto, na dele. E aí esse menino virou, quando eu já tinha conseguido acalmar o pentelho, né? Eu tinha conseguido acalmar ele, o meu outro menino veio e enfiou um lápis nas costas dele, o que Nossa. ficou quietinho. Então, esse garoto me marcou já, porque eu fiquei meio assustada com o que enfiou A reação, né? a reação desse que enfiou o lápis. E aí, eu fiquei muito ficcionada nesses 2 alunos o resto do meu ano. De olho nos 2, porque um era muito agitado e o outro enfiou um lápis no momento de calmaria. Não, só um parênteses. Ela nasceu para ser professora. Ela entra a primeira experiência que ela tem. Foi. 50 alunos numa varanda. Foi. Aí na mesma escola, um aluno só não esfaqueou outro porque não tinha faca, né? Enfiou o lápis nas costas. Aí você, não, quero ser professora. Não, Essa aí. olha, as minhas experiências mais bizarras foram no início. Foram no início mesmo, para dar aquela Pra te sacudida. testar, você vai. Hoje eu tenho uma vida muito tranquila na sala de aula. Eu já trabalho em escola pública de periferia e nada parecido com o que acontecia nessa escola. Mas enfim, eu fiquei ficcionada nesses 2 alunos. Isso foi 6º, 7º, 8º, 9º ano. E eu saí dessa escola, né? Pela graça divina, eu saí dessa escola. Eu trabalhei lá 1 ano e meio só. Saí, 2 anos, na verdade, saí dessa escola. E eu estava no ônibus, indo para a faculdade, né? Isso foi aqui no Rio. Foi no Rio. Estava no ônibus, indo para a faculdade. E anunciaram um assalto. Nossa. E aí eu estava no meio do ônibus, assim, anunciaram um assalto. Eu já gelei, né? Parei ali, olhei. E aí entrou o primeiro e entrou o líder. Que você via que era o que anunciou. Quando ele pulou e veio na minha direção, já foram pegando o celular, que ele olhou no meu olho. Ele mirou em mim. Ele parou, me encarou. Eu olhei para ele de volta e ele falou: não, desce. Esse ônibus não, desce. E aí eles desceram, os 3 garotos desceram, pararam de continuar o arrastão dentro do ônibus, desceram, e aí ele virou para trás e fez assim para a cabeça comigo, tipo, não teve jeito, né? E aí aquilo foi muito triste, assim. Ele ficou envergonhado, Ele ficou né? envergonhado. Ficou envergonhado, te reconheceu. Me reconheceu. Que legal, né? Assim, óbvio que a situação não é legal, mas legal que ele teve respeito Sim. por você e que o teu trabalho impactou a vida dele, porque ele reconheceu, poxa, não era pra eu estar aqui. O mais triste foi o olhar dele no final. Ele olhou e, tipo assim, se comunicou comigo, balançando a cabeça, tipo, ó, não deu, né? Não deu jeito. Porque ele era o pentelho, não era o que enfiou a faca. Esse era o que tomou Não é o que enfiou foi o que tomou a o lápis nas lapizada. costas. Era o pentelho. E eu fiquei muito focada nele aquele ano inteiro, conversando com ele. Ele era muito agitado, tinha muita dificuldade de aprendizagem. Então, eu conversava muito com ele. Eu me aproximei muito desse menino. Ele melhorou, inclusive, o comportamento na época. Então, ver ele ali, anos depois, naquela situação, foi muito triste. Muito triste. E a gente se comunicou ali no olhar. Tipo, ele foi tipo assim... Tem a parte engraçada, evidentemente, da história, porque
o cara não assaltou o ônibus porque te reconheceu, Me né? Mas, reconheceu. evidentemente, né, pessoal, Meus tem amigos falam assim, a né? parte Ainda bem que ele triste. gostava de você, né? Porque por isso é oportunidade para ele acabar aquela professora agora. Chegar, se você é aquela professora que me deu 0, que me reprovou, vou querer tudo. Vou querer teu sapato, tua bolsa. Imagina? Ainda Imagina. bem que ele lembrava. Ainda bem que acho que o sentimento dele era positivo, né? Que ele foi embora e parou o assalto. Foi muito Que triste essa doideira. história. Que doideira. Mas vamos lá. Ainda nesse ambiente de sala de aula, a gente falou de coisas engraçadas, de coisas não tão engraçadas, mas com certeza tem um ou vários alunos que passaram nesses 15 anos que você não consegue esquecer. Não. Esse, com certeza, é um deles, né? Imagino eu, pela situação. Aí eu queria que você citasse um ou dois, né? E um pouquinho da história. Por que esse aluno ficou lá gravado, registrado aí nessa memória e não sai mais? Então, eu tenho diversos alunos que eu não esqueço. Se quiser também, quando for falar, mandar um recadinho para ele, de repente eles vão assistir. Sim. Eu tenho diversos alunos que eu não esqueço, assim, que marcaram a minha vida. Eu aprendo muito com os meus alunos. E eu vou contar 2 histórias aqui. O primeiro foi o Bruno, né? Lembro do nome dele, o Bruno. O Bruno, ele era também de uma escola de periferia, muito agitado. Os alunos agitados, eles chamam a atenção, né? Que atrapalham, né? E aí ele era muito agitado e ele me marcou por conta de um trabalho de campo que eu fiz, que eu levei eles para uma fábrica de biscoito na cidade, né? Eu sempre ficava procurando o que tinha de gratuito para levar os alunos, fazendo acordo com a empresa para levar os alunos, e essa empresa em específico, eles tinham um projeto e mandavam ônibus para a escola e eu consegui levar. E levar ele nesse trabalho de campo fez com que o comportamento dele mudasse completamente, porque ele começou a se interessar pela fábrica, perguntar como que se fazia para trabalhar naquela fábrica, como é que funcionavam as coisas. Ele ficou tão engajado naquele ambiente, e quando ele voltou para a sala de aula, ele falou assim: professora, eu vou parar de brincadeira e eu vou estudar mesmo, porque eu acho que eu posso conseguir um emprego um dia. Trabalho com crianças de periferia, né? E aí, ele ter visto o pessoal trabalhando na fábrica, e aí ele se tornou um aluno diferente por conta desse passeio. E isso me marcou. E aí, o que me marca, às vezes, são as metodologias que eu utilizo quando eu vejo a transformação no aluno. E o outro foi um rapazinho chamado Evanderson, que nessa escola maravilhosa que eu trabalhava, né, que eu tive que pedir licença, que foi uma choradeira o ano passado. Nossa. Ai, meus alunos queridos, eles sempre me acompanham. Eu já trabalhava com a turma dele no 6º, 7º, e esse menino entrou no 8º ano. E ele sempre muito calado. Ele me chamou a atenção porque ele não era bagunceiro. Era uma turma agitada, mas ele não era bagunceiro. Ele sempre muito calado. Fizemos as provas do primeiro bimestre, umas notas muito ruins, muito baixas, não só comigo, como diversos outros professores. E o menino sempre muito calado e na dele, com notas muito baixas. Eu comecei a me aproximar dele, papo vai, papo vem. E percebi que ele tinha uma autoestima baixíssima. Baixíssima. Só que teve um projeto na escola de passinho. Não teve na época na moda do passinho? Sim, Teve um festa de projeto na passinho. escola de passinho. E aí ele se apresentou. Ele nem ia se apresentar, mas começou lá o projeto e ele começou a dançar. E eu fiquei admirada na inteligência corporal que aquele menino tinha. O garoto, ele fazia umas coisas assim com o corpo. Esse garoto tem uma consciência corporal, uma inteligência corporal absurda. Não é compatível com uma pessoa tímida, né? É. Geralmente o tímido. Sim, ele só era calado. Aí eu perguntei pra ele: você fez aula de dança? Ele: não. Até achou estranha a pergunta. Mas você dança muito bem. Ele: obrigada. Depois teve a capoeira e ele jogando capoeira também com uma desenvoltura. Gente, esse menino é muito inteligente. Ele tem uma inteligência corporal que isso tem que ser valorizado em sala de aula de alguma forma. E eu fazia com os meus alunos, faço até hoje, jogos de fechamento do bimestre, que eu chamo de GeoGame, que é um jogo de quiz, perguntas e respostas, tem ali as etapas, tem as dinâmicas. E no primeiro que teve, ele não quis participar. Eu, com muito custo, consegui ele colocar ele num grupo. E aí ia ter o segundo. E aí eu transformei o meu jogo por conta desse menino, porque eu comecei a colocar atividades físicas durante o jogo. Então, para responder a pergunta, tinha que ganhar um morto-vivo. Para responder para a equipe conseguir responder tal questão, tinha que fazer uma atividade física ali. Eu comecei a incluir no jogo essas atividades físicas e deu um dinamismo maior para o jogo, de fato.
E eu comecei a colocar ele para fazer, né, na equipe dele. Que na hora de fazer a equipe, eles não queriam ele na equipe, aquela coisa, né? Eu conversei com o pessoal antes. E ele conseguiu conquistar para a equipe dele o direito de resposta de quase todas as perguntas. E era uma turma bem competitiva. Quase todas as perguntas. E fluiu muito bem. E o jogo é dividido em 3 etapas, então tinha mais 2 etapas para poder a gente desenvolver. E o que ficou muito bonito, porque no segundo dia do jogo, ele já sentou com a equipe sem reclamação, já participou com vontade, e as meninas e os meninos depois vieram me falar que eles tinham feito grupo de estudo e ele participou do grupo de estudo. Ele saiu de um aluno 2 para um aluno 6. E para mim Melhora isso foi considerável. uma melhora absurda. E ele saiu de um menino tímido, acuado no canto da sala, para um menino que olhava, que quando eu chegava perto perguntava, que se aproximava dos outros. Então, esse aluno me marcou porque ele transformou a minha forma de ensinar. Depois dele, eu comecei a valorizar muito mais essa inteligência corporal, inclusive nas minhas aulas de geografia. E ensino isso para os outros Que professores também. legal, que legal. É bacana a tua preocupação, né, Priscila? E acho que infelizmente, nem todo professor tem essa visão, né? Eu lembro do meu tempo de escola, né, dos professores que me marcaram, mas não é todo professor que tem essa ideia de que está entrando ali, que além do conteúdo, do ensino, ele tem que se preocupar com cada um, né? Por que aquele aluno ali está se comportando daquele jeito? Por que aquele aluno está com aquele desempenho? Acho que esse é o verdadeiro, vamos dizer assim, professor vocacionado. Não, vou entrar ali, tô nem aí se aluno, né, vai prestar atenção ou não, vou dar minha aula, fechei a porta, fui embora. E a É. gente sabe que nem todo profissional pensa dessa forma. Então, parabéns, né, de você agir dessa maneira. E isso não só você vê o fruto do seu trabalho, né, vidas sendo transformadas, como você também melhora o seu trabalho, né? Eu acredito que para transmitir conteúdo tem o Google aí. Agora o ChatGPT, né, a inteligência artificial, para transmitir conteúdo, existe muito conteúdo nas redes sociais. Acho que o que faz diferença na sala de aula é o professor ter esse olhar sobre as competências socioemocionais mesmo, entender que ali existem seres humanos. E não só para desenvolver as competências socioemocionais no aluno, mas as suas próprias, né? A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo, com um olhar mais carinhoso para si e para o outro. Eu acho que isso faz diferença. Com certeza, com certeza. Aproveitar que a gente está arrumando para esse caminho aí, a gente estava falando aqui em off sobre o desinteresse, né, das crianças hoje, eu digo do meu sobrinho, a garotada agora, né, a geração Y, já nem sei que geração mais é, gente, geração milênio, essa garotada agora que, diante de tanta oferta de informação que tem, né, hoje você entrou no YouTube, você aprende qualquer coisa, né? Então você tem muita oferta de conteúdo, mas ao mesmo tempo essa criança vai para a sala de aula e, né, quem está lá do outro lado, os professores sabem muito bem, especialmente pandemia, o desinteresse é enorme, né? Isso Sim. está até aqui no podcast a gente tem comentado, a redução de crianças na faixa etária, se não me engano, de 4 a 9 anos, isso já foi comprovado, reduziu, mesmo depois da pandemia, então não foi só efeito da pandemia. E você comentou em off comigo, né, que tem essa questão entre familiares. Eu queria que você falasse, assim, a tua visão no ensino do Brasil, o que você acha que está muito errado, né? Quais seriam as suas ideias para melhorar também, porque a gente sabe que tem muito problema, mas como que você enxerga esse ensino, vamos dizer assim, educação básica, né? Que é mais o nosso foco, e o que você acha que poderia melhorar? Tem muita coisa, né? Quando a gente fala de educação no Brasil, tem muita coisa. Eu vou aqui, né? Tem toda a questão estrutural, macro, a questão sistêmica, né? De que os governantes têm que colocar a educação como prioridade nesse país, já passou da hora de fazerem isso. Que enquanto isso não acontecer, não vai dar para resolver a questão da educação no Brasil. Porque acaba que fica muito na mão do professor, né? O professor acaba tendo esse papel, e é um papel pesado para lidar sozinho, então precisa de uma situação mais ampla. Mas a gente tem que entender que nós estamos lidando com jovens que são conectados desde o berço, que é uma outra geração, a gente está no século XXI, e a escola continua no século XVII, século XVIII.
Então, continuar colocando as crianças enfileiradas naquele sistema fabril, né, um atrás do outro, e toca apito, e vira para cá, e vira para lá, e copia, e reproduz. Uma educação que é reprodutivista, que só reproduz, que você é um copista, né? É uma educação que não cria o que a gente precisa hoje no mercado, que são seres ativos, seres críticos, seres que refletem, que pensam por si só. E acaba que a gente fala que a gente quer um aluno que pense, que o reflita, que seja ativo, só que a gente continua colocando ele para reproduzir. Então, aquelas frases clássicas que todo professor conhece, é para copiar, é para isso, é para aquilo. Essas perguntas continuam acontecendo porque a gente continua ensinando dessa forma. Né? Continua colocando essa coisa de que você vai sentar, copiar, obedecer, ir embora no dia seguinte. Vai sentar, copiar, obedecer, ir embora no dia seguinte. Aquela coisa maçante e constante. E que quem acaba rompendo com isso são professores de forma pontual. Eu vejo muito isso com os professores que me seguem, que me procuram para fazer curso, que me seguem no canal, que eles buscam e levam essa transformação para a sala de aula. E aí outro professor começa a ver, começa a querer também, começa a ver a melhora do aluno. Eu tenho muitos discursos, né, de professores que vêm para mim e falam assim: eu dizia que os meus alunos não queriam nada, mas agora eu vejo eles querendo tudo. Então o jovem, ele quer sim. Ele quer muita coisa. Ele não quer aquela coisa maçante, tradicional, de sempre, que não faz a gente refletir, que só faz a gente reproduzir. E aí eu estava comentando, né, que eu tenho dentro de casa esse exemplo, apesar de trabalhar com metodologias variadas, metodologias ativas, gamificação, eu tenho um filho que é o meu maior desafio, porque ele odeia estudar. Ele odeia ir para a escola. E aí eu consigo entender, porque muitas vezes é o quê? É o tempo todo enfileirado fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, é uma necessidade de uma mudança de mentalidade, mas é necessário que isso seja uma política pública mais ampla. Precisa formar esses professores também. É isso que eu Porque ia te nós perguntar. fomos formados em outro momento, em outra história. Muita coisa funcionava no passado que não funciona hoje. E se a criança hoje não está querendo, não necessariamente é porque ela não quer aprender. A criança é ávida por aprender. É porque a forma como é ensinado não está mais atendendo a criança de hoje. Nós, eu, você, nós não nascemos nesse berço tecnológico. Eles nasceram. E não necessariamente eles têm conhecimento de como utilizar esse mundo que é a tecnologia, esse mundo que é a informática. Porque eles precisam de uma mediação. E o professor ele se apresenta mais efetivamente hoje, tem um efeito maior quando ele se torna esse mediador, que vai mostrar esses caminhos, do que mais do que ele, né? Ó, copia aqui. Não, porque ele vai para casa e ele faz o trabalho dele no chat GPT. Ele faz Exatamente. ali o trabalho dele com a inteligência artificial e engambela o professor que nem está sabendo. E aí, Exatamente. a gente precisa de É, uma transformação realmente. você passou bem, né? Eu acho que o problema vem desde lá das universidades que estão formando professores, os cursos de pedagogia e licenciatura que talvez estão no mesmo formato lá do século XVII Sim. e que não estão acompanhando a evolução, né, das tecnologias, da forma de se aprender, que muda toda hora. É. Esse ano, por exemplo, com o ChatGPT, com a inteligência artificial que está explodindo, né? E São se poucos professores que já se acordaram para isso. E Se escola, nós- então, muito Se menos. nós, professores, não nos engajarmos nesse mundo de hoje, né? A gente está na quarta revolução industrial. Se a gente não se engajar nesse mundo de hoje, a gente fica para trás. E a gente é rapidamente passado a perna pelo próprio aluno, né? Ele vai dar uma pernada na gente. Eu tenho uma coisa muito positiva, que eu fui formada numa faculdade de formação de professores, que é a FFP, o UERJ, no Rio de Janeiro. Que é uma faculdade que tinha esse foco conectado com a didática. Então, eu tive professores excelentes na universidade. Mas mesmo tendo esse foco na didática, quando a gente sai assim. E agora? O que é a realidade da sala de aula? Muita teoria, na prática é outra história. É isso que eu ia te perguntar. Se você sentiu exatamente isso, né? Da universidade para a prática. O quanto daquilo que você aprendeu realmente. É claro que a universidade a faculdade, eu não sou contra, né? Sim. A universidade, apesar de ser uma outra discussão, que a gente vê os jovens hoje muito animados no estudo, por conta também disso, não acreditam mais na universidade. É. Porque é muito comum, né? Você faz um curso superior, como eu tenho, né? Vários amigos, fez administração, estudou 5 anos, pessoas que fizeram jornalismo, fizeram várias outras áreas, direito, e não estão atuando na área que estudaram. Simplesmente o mercado está inchado, muitas profissões estão se transformando, né?
e o próprio ensino superior também não avançou como deveria. Sim. Então você sentiu também a realidade de universidade porque você viveu e vive nas Sim, escolas. eu acho que eu senti menos por ter uma faculdade que era focada em formação de professores. Mas quando eu vejo os meus colegas que vêm de outras universidades, que têm uma carga teórica maravilhosa, e eu sou a favor realmente da carga teórica, foram as minhas leituras na universidade que me deram muita base para a prática, mas existe um abismo, né? Quando o professor se distancia, o professor universitário se distancia muito da sala de aula. Então, você conseguir aliar a teoria com a prática é maravilhoso. É maravilhoso. E isso é muito importante ser feito. Mas eu vejo muito esse abismo, porque vejo muitos professores que acabaram de se formar me procurando. Por assim, eu não sei dar aula, eu não sei o que fazer, o que eu faço agora? Aí as pessoas acabam entrando para o meu curso para aprender a dar aula, porque na universidade eles ficaram ali na- só na parte teórica. E eu acho que a prática tem que entrar com mais vontade dentro das universidades. É, Junto ali, né? Tem que ter teoria e prática. tem uma pesquisa que a gente comentou recentemente no News, inclusive você que está assistindo a gente, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, tem um Professor Sem Fronteira News, que é um episódio regular, tá? Além desses episódios maiores, que a gente convida sempre professores bacanas para estarem aqui conversando com a gente tem esse News. A gente trouxe, não lembro qual foi a edição, mas tem uma pesquisa que diz que até 2040 o Brasil vai enfrentar um apagão de professores. Sim. Não sei se você viu essa notícia, Eu porque li. os jovens não estão mais interessados Sim. nos cursos de pedagogia, licenciatura. Aí eu queria que você, não está na nossa pauta, a pergunta é lançada agora, o que você enxerga, né, para o futuro? O que você enxerga para o futuro da nossa educação, para os professores, já que a gente está vendo aí, né, essas pesquisas, não lembro agora qual foi o instituto, mas é um instituto com credibilidade, acho que foi um universitário, que está trazendo essa informação já antecipando, né, o que pode acontecer. Esse impacto, né? Eu acredito que muitas universidades estão despertando para isso, né? Tem tido projetos bem interessantes, conheço diversos projetos. E essa questão do desinteresse do jovem entrar para a licenciatura é uma coisa que só vai ser resolvida quando os nossos governantes valorizarem o educador novamente, né? Quando voltar um olhar da educação como princípio de qualquer sociedade desenvolvida. Para a gente conseguir se desenvolver nesse país, a gente precisa investir nos professores, nos educadores. E é uma valorização que não é só uma valorização financeira, é uma valorização no papel desse profissional mesmo. Eu conheço administradores que ganham menos do que professores, né? Porque o professor no Brasil é uma variedade muito grande, né? Tem prefeituras que pagam muito mal, tem prefeituras que já pagam mais razoavelmente, tem escolas que a faixa, você não tem como colocar uma faixa salarial para o professor no Brasil, né? Estão tentando com o piso salarial e a gente está tendo essa luta aí, inclusive em várias prefeituras Sim. e governos com greve, porque isso não foi implantado. Mas uma valorização também nesse profissional da educação, que vai além do financeiro também, dessa imagem do professor, reconhecimento da imagem desse valorização dele, né? professor. A gente tem muitas vezes uma mídia que só reforça os pontos negativos o tempo todo. Então, acontece alguma coisa ruim que tem que ser noticiado, ok. Mas aquilo é tão massificado, que passa essa sensação de que é sempre ruim, de que é a pior coisa do mundo. E os pontos positivos? E as histórias que estão dando certo? Por que não se valoriza isso? Por que não se fala isso? Por que não se cria esse imaginário também? Né? Se cria, não, se mostra esse outro lado. É aquela coisa da fofoca, né? Podem falar 1000 vezes bem de você. Tem milhares e milhares de professores para esse Brasil fazendo trabalhos formidáveis. Só que aí, se acontece uma coisa ruim, aquilo ali que é falado 1000 vezes, né? Acaba com a tua No reputação. marketing se fala muito disso, né? Você pode ter milhares de elogios. Algo ruim é o que vai se destacar. E eu acho que destacam muito essa questão negativa com relação à profissão. E é uma desvalorização que realmente ninguém vai querer ser professor se continuar assim, né? Não deixa de ser uma tentativa nossa aqui, né? Um Professor Sim. Sem Fronteiras, como uma formiguinha, vamos dizer assim. Com você que está do outro lado, que pensa, né, em entrar para essa profissão, que é a profissão das profissões. Inclusive, a gente tem um episódio aqui, o episódio 11, que foi um
um episódio que eu escrevi, estava inspirado naquele dia. Foi o episódio que mais teve gente assistindo. E o título é O que seria do mundo sem os professores? Então, eu faço tipo uma narrativa de como seria o mundo, Sim. né? Não teríamos médicos, não teríamos chefes de cozinha, não teríamos praticamente nenhuma profissão, né? Porque todo E- profissional teve um professor antes. Isso aí. Então, é a profissão das profissões, se a gente parar para pensar. Infelizmente, Priscila, eu não acredito muito por iniciativas do governo, porque ó, aí já são teorias, né? Mas eu acho que existe sim um interesse de manter a educação como ela está, Sim, é um né? projeto. Deficitária. Aí a gente pode pensar, né? Como existe o sistema de saúde público e existe o sistema de saúde privado, qual a realidade, né? Hoje, se você não tem um plano de saúde, você está correndo risco de vida, né? Eu mesmo, na minha família, já tive situações que eu vi isso na prática, né? E a situação do meu pai, por exemplo, que faleceu porque 3 meses antes perdeu o plano de saúde, foi parar num hospital que era um hospital público, privado, um negócio assim, e simplesmente não cuidaram dele. Então, eu vejo a educação exatamente nesse formato. Acho que existe um interesse de manter dessa forma, porque tem um outro grupo, não condenando, né, escolas particulares, acho que tem muita gente fazendo um trabalho maravilhoso. O Professor Sem Fronteiras é uma iniciativa privada, não somos uma ONG, mas a gente tem uma ideia do social também. Um dos objetivos do Professor Sem Fronteiras é exatamente facilitar o jovem que precisa se capacitar para o mercado de trabalho ou entrar para a faculdade. São os dois objetivos que a gente tem com esse público. Mas facilitar que ele tenha acesso a professores que tenham vocação como você, que gostem de ensinar, que tem outras metodologias e que ele possa pagar um custo baixo. Uhum. Então a gente tem esse aspecto também. E para você que está nos assistindo, não desista dessa profissão, né? Eu acho que todo mundo tem, como a gente tem nosso slogan, né? Todos nós temos muito a aprender e sempre um pouquinho a ensinar. Isso aí. Acho que todo mundo nasce com um pouco de professor, né? Então é uma profissão da minha mãe, então não tinha como não admirar, né? E hoje, cada vez mais, a cada episódio que eu gravo aqui, eu admiro e fico feliz, fico honrado de você estar aqui, porque não é todo professor que tem vocação, né? E o nosso foco é trazer pessoas como você aqui para falar, pessoas que têm brilho no olho, pessoas que não estão naquilo ali por dinheiro, apesar do dinheiro ser importante, né? E ser uma forma, sim, de reconhecimento. E é um ponto que a gente sempre fala com os professores, e a meta também do Professor Sem Fronteiras é fazer o professor enxergar, e a pandemia veio provar isso, que ele não está mais dependente da escola, Era nesse né? E a ponto. gente já vai entrar nisso aqui, Esse que é é a um ponto parte de importante. empreender. Você, professor, abre o teu olho, né? Você não depende mais das escolas, privada, pública. Você, professor, e a pandemia mostrou o quê? A escola do meu sobrinho, uma escola cara, graças a Deus, minha irmã, né? Minha irmã, meu cunhado podem estar pagando, mas, cara, uma escola cara, não vou citar o nome aqui, mas na pandemia estava entregando aula por e-mail. Vieram perguntar para mim o que eles podiam fazer. Eu falei, cara, tem o Google Classroom. Como assim uma escola, né? Não tinha nem como gravar uma videoaula ou usar uma plataforma. Então, assim, e a batata sobrou para quem? Para os professores, As né? pessoas se viraram nos A 30. pandemia foi péssima, né? Jamais gostaria que viesse uma outra situação assim, mas ela mostrou para o mundo que o professor é o aspecto primordial, Sim. porque a escola deixou de ter o papel dela, porque os alunos não iam mais para lá, sobrou tudo o professor, né, por mais do desespero que foi, deram um jeito deles, né? Então isso mostra, isso faz a profissão ser mais ainda reconhecida, mesmo que acho que não foi intenção de ninguém, né, das escolas, mas a gente viu isso claramente. Foi um período que nasceu o projeto Professor Sem Fronteiras, foi o período da pandemia. Eu tive contato com 5.000 professores do Brasil, fora do Brasil. Então, foi uma experiência que me transformou. E esse estúdio que você está aqui hoje, e esse programa surgiu por causa da pandemia. Surgiu por causa de tudo isso. Porque eu trabalhava com outras coisas. Trabalhava com turismo, minha área é marketing digital, tecnologia. Jamais sonhei em ter um podcast com professores e estar aqui falando com você hoje. Você vê como é que são as coisas, né? Mas, entrando agora na parte boa, que é a parte de empreender, né? E eu acho que esse é uma das provocações que a gente sempre faz para quem está do outro lado, para que eles possam sair dessa realidade que eu particularmente acredito não vai mudar no Brasil tão cedo, porque como eu falei, existe um sistema que quer manter as coisas como estão. Como a gente sabe da violência na nossa cidade, né? A gente está aqui, a poucas quadras a gente tem uma comunidade que há uma semana atrás o Complexo do Alemão estava invadindo aqui.
A gente tem uma realidade que aqui na rua, depois de certo horário, você já não pode andar porque você pode ser assaltado. Então, existe um desejo, não sabemos de quem é, de manter as De coisas como manter o estão. status Então, quo, né? o que que eu acredito? Eu acredito nos empreendedores, eu acredito nos profissionais, né, os professores que estão vocacionados, eu acredito nessas pessoas, na iniciativa nossa, da sociedade civil, das empresas, mas do governo, só de cobrar imposto, que eu acho que eles sabem fazer. Mas, enfim, queria que você contasse para gente, você já deu uma passada boa nesse tempo na sala de aula, dos teus 15 anos por lá. Você hoje está no momento de licença, mas você já disse para mim que quer voltar, né? E eu acho isso muito legal. Mas fala para mim como é que você teve essa ideia de empreender. O que que aconteceu? Foi a sua avó também que te cutucou? Alguma coisa aconteceu você pensar. Ela veio do além me É, cutucar. O que acontece? É justamente o que você falou, né? A pandemia veio me mostrar, e mostrou para vários professores, que existem vários outros caminhos na educação que não a sala de aula. E aconteceu comigo, acho que parecido com o que aconteceu com vocês. No caso, eu não pensei muito, não foi nada muito projetado. Mas lá na pandemia, eu comecei a ver a evasão dos meus alunos. A gente usava o Google Classroom, mas os professores reclamando de que postavam as atividades e eles não retornavam. E aí, eu, logo na primeira semana, assim, primeira semana não, nas primeiras semanas, eu comecei a perceber, pô, mandar PDF para aluno, aquele monte de texto para ele ficar lendo no celular, não, vou começar a procurar aqui uma outra forma de fazer com que esse aluno queira fazer a atividade. E aí eu comecei a buscar na internet algumas alternativas. Na verdade, eu já conhecia o Google Forms, por exemplo, já conhecia algumas ferramentas, e eu comecei a elaborar minhas atividades por essas ferramentas digitais. E fui conhecendo outras e comecei a conhecer sites de criação de jogos. E aí eu comecei a fazer as minhas atividades para os meus alunos com essas atividades digitais mais interativas. Então eu tinha um questionário, né, para saber como ele estava se desenvolvendo naquele bimestre. Ao invés de colocar um PDF comum, eu colocava uma atividade digital, um jogo, né? E aí eu comecei a ter um retorno maior dos meus alunos. Os meus alunos começaram a entregar mais atividade na plataforma. Eu falei assim, opa, isso está interessante. funcionou. Tá funcionando. E aí eu comecei também a gravar vídeos para os meus alunos, né? Então eu falei assim, poxa, eu gosto tanto de fazer uma brincadeira, eu gosto tanto de fazer as analogias, Relaxa. perdão. De vez em Eu quando a gosto tanto de gente fazer as para. analogias. Vou gravar vídeos. Então eu comecei a gravar vídeo para os meus alunos. Então eu gravava o vídeo e fazia um joguinho, né? E o conteúdo para eles lerem lá, para eles ampliarem o conhecimento deles. E aí, nas minhas aulas, o resultado e a participação deles era significativo. Então, alguns amigos meus começaram a falar assim, Priscila, que a gente acompanha, né, o trabalho um do outro ali. Pô, 30, eram assim, uma turma de 32 alunos. Pô, 16 alunos seus devolveram a atividade, no meu não foram nem 4. O que que você está fazendo? Eu falei assim, ó, primeiro, eu estou fazendo vídeo, né? Aí algumas pessoas começaram a fazer vídeo também. Mas eles estão devolvendo as atividades porque elas são atividades interativas. O meu PDF, ele é digital, ele pode fazer no celular. Então me explica como faz. Eu falei assim, explico. Aí expliquei para a primeira professora. Fizemos um Google Meet, né? Fizemos uma reunião online, expliquei como fazer. Ela começou a fazer. E aí ela começou a ter retorno também. E aí a fofoca foi se espalhando. Quem E é aí essa a professora aí que fofoca tá. saiu da minha escola e começou professores de outra escola a me contactar. E aí eu cheguei ao limite de fazer 6 reuniões online no mesmo dia. Caramba. E reuniões que duravam 2 horas. Eu falei assim, não, gente, não dá, não tem condições. Tem professor que eu nem sei quem é, tá me procurando e eu tô fazendo reunião. E eu comecei a perceber que eu tava dando consultoria online e tava pesado. Você quer saber de uma coisa? Já que eu tenho um canal que eu tô fazendo vídeos pros meus alunos, que eram vídeos fechados. Hoje eu até abri alguns, porque eu perdi a vergonha na cara. Abri alguns, mas eram uns vídeos fechados, muito mal feitos. Era pros meus alunos com todo amor e carinho, mas era, né, sem microfone, só usando um Fez com o que celular, você tinha ali, com é o que eu isso aí. tinha, não investi. E aí eu fiz um vídeo tutorial para professores, como fazer essa aula mais dinâmica no online, né? E joguei para essa minha amiga espalhar para os professores dela. Isso se espalhou entre as escolas. E aí, quando eu acordei no dia seguinte, tinham 600 visualizações no vídeo. Assim, de um dia para o outro. Não era só dos seus alunos, né? Não eram os meus alunos. Não, e nem era para os meus Era os alunos, professores, né? né? Era um tutorial de como fazer um Google Forms. Né? Uma atividade lá. Eu falei assim, meu Deus. Então, existe uma demanda nesse caminho. Os professores estão querendo aprender.
E aí eu falo, né, são os professores que salvaram o que restou da pandemia na educação no Brasil. Porque foi o que você falou justamente, a iniciativa individual dos professores que fez essa diferença. Porque se fosse depender, né? Enfim. E aí eu falei assim, aí começaram a me perguntar, e como é que faz tal coisa? E como é que faz tal coisa? E como é que faz tal coisa? E aí eu comecei a fazer os vídeos para meus alunos e o vídeo para professores. Então meu canal tinha 2 vertentes. Hoje é 100% para os professores, né? Porque agora a gente já voltou presencial. E aí eu comecei a fazer esses vídeos. E aí eu fazia um jogo, dava certo, contava como é que fazia. Tudo eu ia compartilhando. E aí, indo por essa onda empreendedora, eu comecei a perceber que, poxa, eu tô aqui trabalhando no YouTube, eu tô trabalhando duplamente, né? Eu tô trabalhando Dupla jornada. dupla jornada. Eu tô trabalhando com os meus alunos, sempre ali ativa com eles, e tô trabalhando no YouTube. Eu vou fazer dinheiro com isso. Não vou ficar fazendo isso de graça. Até então você estava fazendo de graça. Tava fazendo de graça, não tava nem Caramba, fazendo pensando, 6 reuniões nem por dia. não, essas reuniões aí foram tensas, Eram foi uma pagas. semana. Não, eram de Tudo graça. de graça. Era para ajudar meus Tudo no amigos. amor. Tudo no amor. Eu gravei o meu primeiro vídeo para não precisar ficar reunindo com mais ninguém, porque eu tava mais aguentando. É porque eram 6 reuniões, toda reunião do mesmo jeito. Que ninguém podia ir no mesmo horário. Falei assim, vou gravar um vídeo, porque aí me pediu, Claro. já mando o vídeo, mais fácil. E aí o vídeo viralizou. E aí eu fiz mais uma. Hoje eu tenho 400 vídeos lá no meu canal do YouTube. 400. E aí eu falei assim, vou fazer um vídeo, outro. Eu falei assim, como ganhar dinheiro com o YouTube? Eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar sobre marketing digital. Aí eu descobri que visualização não ia me dar dinheiro. Eu tinha que ter 1.000 inscritos primeiro, 4.000 horas de visualização, aquele sacrifício todo. Se eu vou ficar aqui, isso vai demorar um tempão. Vou criar um curso ensinando a fazer as folhinhas interativas digitais, que foi meu primeiro curso. Vou criar Folhinhas interativas. folhinhas interativas, que na verdade era pegar um PDF comum e transformar ele num PDF digital, que o aluno podia fazer no celular. Pudesse digitar com os campos abertos lá, né? Com Campo formato. aberto para ele digitar, para ele arrastar e soltar. Foi teu para primeiro ele produto, então? circular, foi meu primeiro produto. Para ele circular, é transformar o analógico em digital. E aí eu falei assim, dei uma aula no YouTube gratuita e fiz o curso, porque me demandou tempo, energia. Claro. E aí foi um curso super baratinho e eu joguei no mercado. Deu certo, começou a entrar dinheiro. E aí eu falei assim, pouquinho, né? Pouquinho de dinheiro, né? Mas Um vendeu, dinheirinho. é. Vendeu. As pessoas começaram a falar, é muito bom, muito boa a sua didática, eu tô gostando muito, realmente eu aprendi. Depoimentos do tipo, como a professora Jerusa, que hoje fez até um depoimento lá no meu canal. Eu tenho 60, na época ela tinha 60 e poucos anos, né? Tô quase me aposentando, nunca imaginei mexer com internet. Agora já tô criando minhas folhinhas, eu sou a professora tecnológica na escola. Ó. Então eu comecei a ter feedback de professores que diziam que não sabiam nada de internet, de informática, de tecnologia e que estavam conseguindo fazer e que estavam tendo resultado dos alunos. Depoimentos de professores que, eu consegui mudar o IDEB da minha escola. Meus alunos, quando voltaram, aí depois, quando voltaram presencial, os meus alunos que fizeram as folhinhas comigo conseguiam um melhor resultado do que os outros. E aí eu falei assim, poxa, muito legal esse caminho. E aí eu continuei produzindo cursos. A cada ferramenta nova que eu trabalhava e que eu via efeito, que eu via que meus alunos tinham resultado, eu colocava em prática com os meus alunos, fazia curso e ensinava professores. Eu tenho hoje cerca de 8.000 pessoas matriculadas nos meus diversos cursos, no total. Legal. 8.000 De pessoas. professores. De professores. Você vê como os professores são engajados e têm vontade, né? E aí foi indo por esse caminho. O canal foi crescendo. Você perguntou como o canal cresceu. O canal cresceu porque eu saí divulgando em tudo quanto era grupo. Segura essa mistério do canal do YouTube que a gente já vai lá. Tá. Agora, já entendi um pouquinho. Então, tua bichinho do empreendedorismo te picou na pandemia. Me picou na pandemia. Você percebeu aí essa oportunidade, começou a ensinar os professores no amor. Eu até achei que você estava, 6 reuniões por dia, ela tá cobrando isso aí. Você fez no amor. Fez no amor. Legal também, eu acho isso bacana. Eu tenho essa ideia de give first, né? Que o pessoal gosta de falar. Não, e faço no amor até hoje, porque essa semana mesmo tem vídeo novo no canal. Eu sempre posto tutoriais, ferramentas, ensino os O professores canal até do hoje. YouTube não deixa de ser um give first, porque Isso você aí. tá botando conteúdo gratuito ali. Sim. Né? Você só saiu do formato que te prendia o dia todo, porque tinha que ficar atendendo um a um, Sim. para o formato que você pode disponibilizar para várias pessoas. E isso é muito bacana. Já fica a dica, né? Professor que está nos assistindo, uma das estratégias para você começar no YouTube é produzir conteúdo em cima de coisas que as pessoas estão pesquisando e precisando. Você bota lá um vídeo teu respondendo uma dúvida de um aluno, que é a dúvida de vários outros, é uma forma de você já crescer.
Muito legal, Priscila. Agora eu queria que você falasse um pouquinho aqui. Você falou para mim que você tem uma startup chamada Startup Prigel Ensino e Tecnologia. Então, a gente já falou que você começou a empreender no meio da pandemia, essa questão dos jogos, né, das videoaulas, das folhinhas interativas. Como é que surge a startup? Né? Surge nesse mesmo período? Qual é o problema que a tua empresa resolve hoje? Comenta aí para a gente entender um pouquinho melhor essa questão. Vamos lá, a Prigel, né, acaba ganhando esse apelido porque todo mundo me chama assim, e eu resolvi dar esse nome para a empresa. E funciona da seguinte forma, né, a gente vai por vários caminhos aqui. A ideia é tentar auxiliar o professor, economizar o tempo do professor e auxiliar o professor para desenvolver essas aulas que engajam. Essas aulas que vão atrair mais os alunos, que vai fazer com que as aulas fiquem mais interessantes, a participação melhore, o comportamento melhore, a indisciplina diminua. Então, a ideia é dar essas ferramentas. Então, vem através de cursos, né? Cursos onde eu ensino essas metodologias que são inovadoras. Na verdade, não tem nada de muito recente, né? Já vem sendo estudado no Brasil e no mundo diversas metodologias, como a sala de aula invertida, laboratório rotacional. As pessoas vão, acho que, me entender. Muita gente teve acesso a esse conhecimento na pandemia e pensava, já fazia isso, né? Só que não tinha esses nomes. E quando a pandemia acaba, né, que foi mais ou menos ali quando eu criei a Prigel, a pandemia estava começando a acabar, eu comecei a perceber que, poxa, a gente tem um problema com o tempo, né? O tempo é realmente algo que o professor muitas vezes não tem, porque trabalha em 2, 3 escolas, 4. E aí, além dos cursos, eu comecei a criar material didático. E material didático baseado em metodologias ativas de ensino. Então, eu comecei a criar maquetes interativas, comecei a desenvolver quebra-cabeças, comecei a desenvolver um monte de coisa que eu já fazia. Eu sistematizei num produto, num kit de geografia. E aí, esse kit de geografia é um grupo de atividades prontas e que vai mesclar o analógico com o digital. Porque tudo que a gente conheceu na pandemia, a gente não pode deixar de fora. Então, o famoso QR Code, o código, fica ali na folhinha. Então, ele tem uma atividade interativa, atividade que ele constrói, e tem uma folhinha onde ele, com o celular, ele consegue continuar o conhecimento dele de forma digital, fazendo um joguinho digital. Que legal. Então, é um kit de material pronto, né? E que fez muito sucesso. Assim como o canal no YouTube teve uma boa resposta dos professores, esse material pronto também. E aí eu comecei a desenvolver primeiro na geografia e comecei a procurar professores que tinham feito meus cursos. Vamos desenvolver para matemática, vamos desenvolver para português, para história, para ciências. E hoje eu posso dizer que eu tenho 7 colaboradores, 7 professores que fazem uma renda extra trabalhando comigo. Já tenho professores que já estão saindo da sala de aula para se dedicar a isso. Aí a gente volta naquela discussão, né, de que existe muito mais possibilidades para a gente do que a Só a sala de escola. aula. Eu amo sala de aula, acho que eu não quero sair nunca. Inclusive, eu mantive um vínculo para ter esse contato com os alunos, para, inclusive, fazer sentido o que eu ensino nas minhas formações. Mas eu tenho aí 7 colaboradores, são professores que trabalham comigo criando esse material para divulgar com outros professores, para disponibilizar para outros professores. Então, a gente vem com essa proposta de facilitar a vida do professor, para que ele tenha mais tempo livre, o material está pronto e que ele consiga gerar esse engajamento e esse interesse em sala de aula. Aqueles professores que querem aprofundar ainda mais acabam entrando no curso. Então, a gente vem por esse caminho educacional ligado com tecnologia e metodologias ativas. E você comentou para mim que você atende não só professor de geografia, né? Não. Qualquer professor de qualquer disciplina, inclusive do projeto que você, não sei se você pode comentar, do projeto para alunos de professores de medicina, Isso. né? Eu trabalho com educadores no geral, e isso foi uma surpresa para mim, né? Primeiro, né, que o meu trabalho ele vai da educação infantil até o nível superior. Os professores que estão nos meus cursos têm essa variedade aí. É lógico que tem muita galera muito grande da educação básica. Uma das minhas alunas do curso Professor Magnético, por exemplo, é a Karina, maravilhosa, beijo, que é professora do curso de medicina no Piauí. E a gente está tentando levar um projeto de formação para a universidade dela, para os professores do curso de medicina aplicarem metodologias de ensino mais engajadora
com os alunos, com os futuros médicos. Então, é uma startup, né? A Prigel, ela vem trazendo essa proposta de uma modificação nas formas de ensinar. Eu acredito, né? Tem um autor maravilhoso, Gardner, que ele mostra pra gente que existem múltiplas inteligências. A gente sempre valorizou muito no ensino tradicional a inteligência lógico-matemática e a linguística. Mas existem múltiplas inteligências. A gente falou um pouquinho até da inteligência corporal. E que a educação, ela tem que atender essas múltiplas formas de se aprender. Se existem múltiplas formas de aprender, somos seres humanos múltiplos, somos diferentes uns dos outros, nós aprendemos de forma diferente, a gente pode ensinar de forma diferente também. Então, mas sempre funcionou colocar o aluno enfileirado e ficar escrevendo no quadro. Sempre funcionou? Não. Funcionava para alguma parcela daqueles alunos. Tinha uns alunos de excelência ali, que beleza, funcionava para eles. E aqueles tantos outros que abandonavam a escola? E aqueles outros que se acharam a vida inteira que eram ruins na escola? Será que eles eram ruins? Não. Todo mundo tem uma inteligência. Todo mundo é capaz de aprender. Só que se a gente ensina de uma forma só, quadrada, você acaba excluindo muito. Sim. Então, essa visão de que você pode levar um ensino diverso, e eu ensino isso de forma tranquila. Porque o professor já fica pensando assim, ai, meu Deus do céu, ela deve fazer um negócio ser muito difícil, muito trabalhoso. Não, eu mostro como fazer isso de forma simples, fácil, rápida, tranquila. Qualquer um consegue fazer. É só conhecer a metodologia certa. Ou ter o material apropriado na mão. Muito show. A gente vai deixar aí na descrição, né, desse episódio as redes sociais rede social, o teu site que você quiser colocar para o pessoal conhecer os teus cursos. Eu achei legal esse nome, Professor Magnético. Eu lembro que na época da pandemia também tinha uma aula que era videoaula magnética para ajudar os professores. Você citou o nome de um autor aí, Gardner. Gardner. Então, pessoal, no final, agora que ela já falou, no final ela vai falar o nome do livro. Então, fica até o final. Não fala agora, não. No final, ela vai citar o nome do livro aí, se você lembrar, tá? Para a gente poder dar uma estudada também. Priscila, muito legal. A gente sabe que empreender não é uma tarefa fácil, né? Você comentou comigo que você, no momento, está só focada na tua startup, no teu canal, né? Você vai voltar aí para... Na verdade, você continua em sala de aula porque você está em contato com os professores, está ensinando os professores, né? Não, eu estou em sala de aula mesmo. Eu Você dou aula continua no lecionando? município, continuo. Ah, 2 tá. dias na semana eu estou lá com as minhas crianças no Show de município. bola, show de bola. Botando Importantíssimo, em prática tudo que eu ensino para os meus professores. importantíssimo isso, para você não perder a prática, né? Isso aí. A vivência ali. Mas a gente sabe que empreender não é nada fácil, né? O conforto ali da CLT, né? O conforto de você ter ali seu 13º salário, você ter seu período de férias. Eu já empreendo aí, vão fazer 20 anos. Fundei minha empresa em 2004. O Professor Sem Fronteiras tem pouquinho tempo, mas eu trabalho já por conta própria, vão fazer 20 anos. E a vida do empreendedor muitas vezes é igual a montanha-russa, né? Uma hora você está lá em cima, daqui a pouco, né, vem um problema, por exemplo, com a receita, alguma coisa que você fez de errado ali, que você não sabia, que o contador não te orientou, aí você toma uma rasteira, aí você tem que se reerguer. Mas, então, eu queria entender, nessa sua vida de empreendedora, tem pouco tempo, vamos dizer assim, né? Tem. Recente. Sim. Estamos aí de 3 aninhos. Começou em 2020, né? 3 aninhos. Mas já é o suficiente aí. Segundo o Sebrae, 80% ou 90% das empresas dão um passo de 5 anos. Então, você ainda está na fase de ser provada aí. Eu tenho certeza que você vai passar. Daqui a 2 anos a gente conversa de novo. Você vai ter vida longa, eu tenho certeza disso. Eu queria saber, por que eu estou falando isso? Eu queria saber quais são os seus maiores desafios, né? Você já deve ter enfrentado alguns, mas você pode até comentar, de repente, de um desafio que você já passou e o que você está enfrentando hoje. Você falou para mim que já tem 7 pessoas trabalhando contigo, mas com certeza tem desafio e a gente nunca vende ilusão para quem está do outro Sim. lado, né? A gente sabe, a gente costuma falar, a gente estimula o empreendedorismo dos professores, mas ninguém aqui é louco de falar, olha, rasga a tua CLT, vai lá na sua escola, pede demissão agora. Ninguém fala isso, Não. né? Apesar de ter muito professor que gostaria de fazer, né? Tem os seus motivos. A gente sabe que o ambiente de escola nem sempre, né? Como você teve a primeira experiência que foi horrorosa, nem sempre é tão ruim assim, mas tem muitos professores hoje que, se pudessem amanhã, né, deixarem de estar numa escola e trabalhar, de repente, só com os alunos particulares, ou ter a própria turma de reforço escolar dele, que, inclusive, a gente vai ter uma convidada aqui muito especial, que é a Liliane, professora Liliane, lá de Brasília.
vai ser o próximo episódio aqui do Professor Sem Fronteiras. Ela vai falar especificamente, ela está há 10 anos nisso, como você, professor, ter a sua própria escola em casa. Ó. Ela tem um método já há mais de 10 anos e funciona super bem. Então, mais uma maneira de você empreender também, né? Mas eu queria saber de você, Priscila. Você está aí, então, há 3 aninhos, é uma neném, vamos dizer assim, né, do empreendedorismo, mas já está tendo ótimos resultados, está animada, dá para ver claramente nos seus olhos isso. Mas quais são os desafios que você já enfrentou? O que que você está passando agora? Conta pra gente aí. Então, para mim, o maior desafio é estar o tempo todo atualizada, porque eu trabalho com tecnologia aplicada à educação. Então, e a tecnologia, ela se desenvolve numa velocidade, e cada vez mais, né, numa velocidade absurda. Então, você dorme de um jeito, quando você acorda, tem uma tecnologia nova explodindo. Então, além de ter que administrar tudo que eu administro, que é administrar as pessoas que trabalham comigo, administrar meu Instagram, administrar meu YouTube. Hoje eu tenho uma grande amiga que está ao meu lado me auxiliando, mas isso é recente, né? Porque eu estava bem tensa um tempo atrás por conta disso. Além de ter que administrar isso tudo, que é a questão do empreendedor, né? Não depende de ninguém, depende de mim. Eu ainda tenho que estar sempre me atualizando. Eu preciso estar sempre estudando. Eu gosto muito de estudar, mas tem hora que as coisas vêm com tanta rapidez que eu falo, peraí, tem que parar um pouco do que eu estou fazendo aqui, porque deixa eu sentar aqui para estudar o ChatGPT me aprofundar e me afundar aqui, porque isso aqui não estava assim, apesar dele não ser recente, né? Não estava com essa intensidade toda, então eu preciso estudar. Então eu preciso ficar o tempo todo olhando o que está acontecendo. E no empreendedorismo, o tempo todo observando que tendência que está surgindo. Então eu comecei com o curso deu certo, eu ganhei dinheiro com o curso, fiz lançamento, foi muito legal. Pandemia está acabando. Se eu continuasse insistindo em curso, apesar de eu ter cursos, e meus cursos funcionam e tem professores que estão matriculados no meu curso, mas se eu continuasse insistindo só em curso, eu talvez não conseguisse manter o que eu mantenho hoje. Então, peraí, além de curso, eu preciso aqui investir em outros caminhos. E aí eu vou indo para outros caminhos, e essa coisa de ficar sempre buscando o que está acontecendo, qual é a tendência, para onde eu vou, é um desafio. E outro desafio é mais de teor particular, né? Que eu tenho um filho de 10 anos, como eu disse, não gosta de estudar. Como é que é o nomezinho dele pra gente Demanda, deixar? o Heitor. O Heitor Melo. Se ele não assistir Beijo, agora, mamãe. em algum momento você vai assistir aí o episódio da sua mamãe. É o bom da internet isso, né? Que vai ficar Sim. eternizado aí. Então, um abraço pro Heitor aí. E aí, o meu desafio é conciliar minha vida de empreendedora, que tá o tempo todo atendendo gente, marcando coisa, não sei o quê, com a atenção que eu tenho que dar ao meu filho. Então, um dos motivos de eu ter saído de licença de uma das minhas escolas, né? Porque, assim, eu sou professora, funcionária pública, tudo eu fiz com muita segurança, né? Eu tinha já estabilidade, eu tinha segurança, e eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Quando eu percebi que eu ficava ficando cansada, porque dando aula em 2 escolas, uma empresa para tocar, mais o meu filho, era Nossa. muita sobrecarga. O filho Aí já é um empreendimento, né? O filho é o maior de todos. E aí eu falei assim, não, eu vou acabar pecando em alguma coisa e fazendo mal feito alguma coisa. Então eu tomei a decisão de sair da escola, de uma das escolas. E foi uma choradeira, gente, foi um sofrimento. Eu fiquei uma semana, eu não vou sair. Eu gosto muito, porque é uma escola que eu trabalho muito bem, trabalhava muito bem. Não vou sair, vou sair. Saí. Então, abrir mão de algumas coisas que eu gosto, para poder focar em outras, é um desafio. E olhar para o meu filho que diz que não gosta de estudar, sendo que eu ensino professores a como dar aula, sendo que eu vejo meus alunos gostando, eu vejo os outros professores tendo resultado, mas eu moro no interior, então o meu filho às vezes não tem acesso que eu gostaria, às metodologias que eu ensino, então é um desafio pessoal mesmo ter que lidar com isso. A gente está falando aqui de empreendedorismo, mas me surgiu uma analogia aqui. Na verdade, todo bom professor, ele é um empreendedor dentro da sala de aula, né? Porque ele está empreendendo num ativo, que a gente pode chamar assim, né? Não deixa de ser, apesar de ser um termo assim meio frio, no aluno, Sim. que é um ativo para o resto da vida. Como você citou lá do Bruno, do Evanderson, né? Pessoas que você... O Evanderson foi aquele do ônibus, né? Não, esse... Qual foi o do ônibus o eu do ônibus a gente não não dei o citou. nome, nem falei o nome dele. Então, o Bruno e o Evanderson foram bons exemplos. Foram. Né? Espero que esse rapaz do ônibus tenha se transformado, né?
talvez aquela experiência que vocês tiveram ali, talvez tenha transformado ele também, né? Nunca Tenha te mais ligado. soube dele. Mas, enfim, você, professor, você é um empreendedor. Pode até não saber, né? Porque só o fato de você estar ali, né, sendo muitas vezes mal remunerado, tendo que ter 3, 4 matrículas, né, tendo que cuidar da sua casa, e ainda insistindo naqueles alunos, acreditando, não deixa de ser uma forma de você empreender, Sim. tá? É bacana, você comentou seus desafios, né? Eu posso te adiantar que são só alguns. Vida de empreendedor é sempre desafio, ainda mais no país que a gente está, né? Que não tem tantas políticas, tantos incentivos a quem quer empreender, tem o MEI, né? Na época, quando eu abri minha empresa, não tinha essa opção do MEI, então teria sido bem mais fácil. E depois que você abre, você não pode voltar, né? Você não pode abrir uma ME, como é a minha, e voltar depois para o MEI. Não existe essa opção. Você pode só Fazer o upgrade. o upgrade. Você não pode fazer downgrade. Então, você paga imposto pra caramba. Mas eu queria que você, ainda nesse tópico, né? O professor que está nos assistindo, está pensando em empreender, você empreende para professores, né? A gente fala muito aqui dos professores empreenderem para os alunos, né? Uma das formas que a gente ensina é o material didático, que ele pode fazer para vender para homeschooling, ele pode fazer para oferecer para os professores, para os alunos deles de aula particular, e não tem problema nenhum de ele oferecer para outros professores, né? Porque, afinal de contas, vida de professor é vida de pessoa que não tem tempo. Sim. Então, se ele tem como comprar material didático de outro professor que já pensou, já queimou a mufa ali para produzir. Eu mesmo estava, agora à tarde, imprimindo a apostila do nosso workshop. Inclusive, se você quer aprender a fazer um podcast, você, professor, podcast também é para você. A Priscila que já perguntou algumas dicas. Podcast é uma excelente ferramenta para você gerar autoridade, para você se conectar com os alunos, com os pais desses alunos, para você mostrar e ser reconhecido pelo seu trabalho. Eu tenho um workshop, e eu não vou me alongar aqui, porque o momento é de jabá, mas não é para me alongar. Clica no link aí, Workshop Podcast Desejável. Tem uma apostila, que eu passei aí algumas semanas produzindo essa apostila. E dá gosto, né? Você vê, cara, esse material, e aí você vai trabalhando aquele material, vai atualizando ele. Então é um formato simples, que todo professor tem o seu material, e rapidamente ele pode transformar aquele material com algumas atualizações e botar isso disponível. E não tem que ter vergonha de fazer isso, porque sabia que tem professor que tem vergonha de vender o trabalho dele, de ser remunerado pelo trabalho dele. Que loucura, mas é verdade. Existe essa onda de que não tem que ser distribuído de graça, não. Tem coisas que você vai... Eu tenho material gratuito que eu disponibilizo, sim, tenho os meus videoaulas gratuitas lá no YouTube, mas eu mereço receber pelo meu trabalho, os professores que produzem merecem receber pelo trabalho deles, e bota a cara e vai vender mesmo. Com certeza. Já que você entramos nesse ponto aí, eu queria que você deixasse algumas dicas. Eu botei aqui 3 dicas, mas pode ser quantas você quiser, para os professores que estão começando a empreender, né, com esse foco aí do aluno final. Então, professor de geografia, vamos usar o seu exemplo, mas você pode usar qualquer outro. Ele está assistindo esse podcast, caraca, aí, Priscila me inspirou, Thiago também, vou começar hoje. O que esse professor pode fazer de forma prática, assim? Qual o caminho que você acha que é mais fácil dele começar hoje online? Vamos dizer assim, não é só online, né? Ele pode empreender, por exemplo, dando reforço escolar, enfim. Sim. Quais ideias você pode passar para ele terminar esse podcast e começar a fazer? Falando dessa questão do online, né? Mesmo que ele faça algo presencial, ele precisa de uma presença online. Então, é começar a perder a vergonha e aparecer mesmo. E nesse momento que a gente começa a aparecer, começam a vir críticas. Tá virando blogueirinho? Tá isso, tá aquilo. E esquece as críticas, fecha seu ouvido para críticas, porque ninguém paga os seus boletos, né? Ninguém paga as nossas contas, ninguém tá na nossa casa. Então, se posicionar, né? Se tiver a vergonha, usa aí recursos e estratégias. Tem até inteligência artificial para te auxiliar, para você não aparecer de cara. Meus primeiros vídeos eu nem aparecia. É mesmo? Era só o áudio. Eu sou tímida. Sou muito tímida. Ela é tímida, Otônia. Tá bem, vou acreditar. Não, eu tinha muita vergonha. Os primeiros vídeos era aquela vozinha assim, vamos lá, criança. Mas eu confio em você. Vários professores falavam isso pra mim. Eu no começo eu não entendi. Falei, gente, hoje até professores... Mentira. Professor que deu aula para 50 alunos, olhando os alunos. Eu tenho muito mais vergonha, sendo bem sincero, de olhar para um público grande, assim, sinto muito mais timidez do que olhar para uma câmera. Pois é, estranho, né? Mas os né? professores na pandemia me falavam isso, Sim. cara. A gente dá uma travada brava. O que acontece com vocês? Não sei. Mas a vergonha vai passando. Claro, depois de 400 vídeos, né? Tem que passar, né? Uma hora. Cadê? E aí, uma das coisas é isso. Tem que ter uma presença online.
tem que se colocar. Eu acho que, na verdade, qualquer negócio hoje, se não tiver presença online, tá fadado ao fracasso. Tá fadado a desaparecer. Porque hoje a primeira coisa que a pessoa faz é procurar na internet aquele profissional daquela área em específico, ver o trabalho dele. Então, é se posicionar na internet, é uma coisa. Não dar ouvido às críticas, porque virão e tem gente que não tá afim de fazer e tá incomodado com quem faz. E é de colega, hein? Pessoa próxima, hein? Abre o teu olho. Vai mostrar aí pros teus colegas, nem mostra pra colega professor. Isso. Né? Porque aí, mas olha só, não sei o quê. Eu dou muito sorte com meus colegas de trabalho, mas é muito complicado tem, realmente. né? Por exemplo, falando de localização, eu faço formações, às vezes, para fora do estado do Rio. Vou viajar em agosto para, comentei com você, para o Pará, para Tocantins, vou para Uberlândia, Minas, né? E no estado do Rio de Janeiro mesmo, ninguém liga muito para mim. Então, O profeta de casa não tem honra, na verdade. isso aí. É isso aí. No meu município, eu nunca fiz uma palestrinha no meu município, mas eu faço um monte fora. Então, não se prender. Quando você vai para o digital, você não se prende aonde você vive. Você vive sem fronteiras. Fronteiras, isso aí. Ela é uma professora sem fronteiras, Sem pessoal. Vocês estão fronteiras. vendo aqui, ó, o exemplo de professora sem fronteiras. Mas vai lá, continua tuas dicas aí. Por enquanto, Isso aí. a dica é estar no Estar no digital. online. Qual a rede social que você acha que é fundamental? Cara, essa aqui o professor não pode deixar de estar. Olha que interessante, né? O Facebook. Outro dia, uma colega minha falou para mim assim: mas o Facebook tá falido. No meu caso, que trabalho com um público de 30 a 45 anos, o Facebook é o que me rende mais venda. Concordo contigo. Então, você tem que conhecer o seu público, né? Para quem você vai... para quem você vai trabalhar. É um professor que quer trabalhar com, sei lá, aulas de reforço para criança, para adolescente, vai pro TikTok. É lá que as crianças e adolescentes estão. Vai anotando as dicas aí, pessoal. Olha aí, ó, ouro, hein? É um profissional que vai atuar com o público mais maduro, Instagram e Facebook. E eu acho que o YouTube também, né? O E é YouTube é aquela muito coisa, bom, né? lembra do desafio que eu falei? É um desafio constante, porque você tem que estar ficando ligado nas redes novas que estão surgindo. E aí, eu também sem surtar, né? Outra coisa, porque quando começa a falar, porque eu não tenho TikTok. Eu fiz e desisti daquilo. Cansei, porque também você não morre. consegui chegar lá. Você morre de tanto trabalhar e aí você fica tão preocupado em ativar suas redes sociais que... Então, faz um bem feito. Eu vou me dedicar ao Instagram, vou fazer ele bem feito. Dedica a ele, fica ali, foca nele. E não desiste, né? Porque faz a primeira vez, não dá certo, a segunda não dá certo, uma hora vai dar certo. Não pode desistir, tem que focar. E ter essa presença online, eu acho que são as coisas mais significativas. Está sempre estudando, né? Tem que estudar. Tem que procurar quem já conseguiu fazer. Com certeza. Seguir quem conseguiu fazer, se inspirar. Essa é a dica que eu ia dar. Se você quer encurtar o caminho, procura quem já fez. Procura a professora Priscila Mello de Oliveira. Tem o curso Professor Magnético, Criatividades Interativas Digitais. Vou citar só alguns. Canva e Socrative, é isso? Isso. Focado na educação. Curso prático de jogos e atividades lúdicas. Curso prático de gravação e edição de videoaulas pelo celular. Aulas que conquistam, ensino híbrido. Cara, ela já tem muita coisa. Ela já fez esse caminho, né? Precisa estar falando. Testou em sala de aula e trouxe para os professores. Então, procura quem já fez, você vai encurtar o caminho. Thiago, eu não posso investir nos cursos. Você vai conseguir também. Sim. Você vai ter que bater um pouco mais de cabeça, tentar fazer por conta própria. Mas a dica que a gente deu aqui lá no começo, só o YouTube, procura produzir conteúdo. Lembrando que o YouTube é a segunda maior ferramenta de busca do planeta. Qual é a primeira? Google. O segundo é o YouTube, que é tudo o mesmo dono, né? Isso aí. Todos os dois donos lá, que é o Sergey Brin e Larry Page. São os dois fundadores do Google. Então, cara, se você botar conteúdo no YouTube em cima de coisas que as pessoas pesquisam, você vai conseguir. Existem umas ferramentas de busca, né? Que a pessoa vai saber exatamente o que estão precisando. Ubersuggest, Answer the Public, depois eu vou deixar pro pessoal aí. Mas vamos lá. Vamos falar agora do bendito YouTube? Olha, eu entrei no YouTube sem querer. Já é nosso próximo tópico. E eu quero saber, porque é uma das metas que eu não alcancei ainda, né? Apesar de ser uma meta, a gente chama de meta de vaidade, sim, né? Tem ali a questão da conquista, tanto que o YouTube entrega a plaquinha. Eu queria primeiro saber já do sucesso, do resultado. Como que foi para você? Você já recebeu a placa dos 100 mil inscritos? Recebi, mas você acredita que eu entrei nisso tão sem objetivo de fazer sucesso, né? Que eu bati 100 mil inscritos.
bati 110, 120, 130. E aí, quando tava com 130, um amigo meu falou assim, e a sua plaquinha? Eu falei assim, quê? Que Tu nem sabe, plaquinha? Eu nem sabia que existia plaquinha. nem sabia da existência da Eu, que placa. plaquinha? Caraca. Ele, sua plaquinha de 100 mil. Eu falei assim, como é que é isso? Ele, como é que é isso? Não me mandaram nada, não. Não, você tem que solicitar. Eu, tá. Aí que eu entrei pra solicitar, com 130 mil já. E hoje tá lá no meu estúdiozinho, ela tá bonitinha, todo o vídeo, ela tá aparecendo lá no meu fundo. Mas eu não tinha pretensão, eu nunca pensei em virar uma youtuber. Mas foi acontecendo, né? Então, você queria saber o quê? Pra se destacar, pra conseguir Não, na verdade, bater essa meta? a gente tá indo de trás pra frente, né? Eu vou querer entender como é que você percorreu esse caminho. Você entrou no YouTube o quê? Na pandemia? Foi antes? Então, o meu YouTube ele é antigo porque a gente faz o cadastro lá para poder ficar curtindo as coisas dos outros, né? Isso. Então tá lá oficialmente em 2010, mas nunca postei Nunca postava nada. nada. Minha primeira postagem foi há 3 anos atrás, vídeo para os meus alunos e depois aquele famigerado vídeo que viralizou entre os professores explicando como fazer uma aula interativa. Eu vi lá um vídeo com quase 600 mil visualizações, uma coisa assim. Sim. Bem bacana. Até porque, assim, a gente tem aqui professores da nossa comunidade, do Professor Sem Fronteiras, que são youtubers, né? Uhum. Hoje qualquer um pode ser um youtuber, vamos dizer assim. Apesar que o foco seria a pessoa se dedicar mais à plataforma para usar aquela plataforma como uma forma de captação de alunos, é o que eu recomendo muito mais do que ideia de visualização. Sim. Pessoal, tira isso da cabeça aí. Isso é coisa para Felipe Neto, isso aí é coisa para Lucas Neto, né? Para MrBeast. Ontem eu conheci o maior canal do mundo e o número de inscritos, acho que são 160 milhões, é o Nossa! MrBeast. O cara faz loucura lá no canal dele. Eu comecei, falei, eu tenho que conhecer esse canal, né? Sim. O cara é o maior do mundo. Então, assim, essa galera ganha dinheiro. Lança um vídeo, tem 10 milhões de views, né? Então, você realmente ganha dinheiro depois desse patamar. Mas, cara, como professor, não desanimando, pode ser que ele chegue a isso. Mas não é o que a gente recomenda. Então, assim, a tua jornada no YouTube começou mais na pandemia, que você começou a postar. Foi. E aí viralizou com esses vídeos, bateu os 100 mil, você nem se ligou. Nem briguei. Aí depois teu amigo falou, não, chama a placa, aí você começou Como é que foi essa tua jornada no YouTube? O que você entrou só para postar vídeo, para compartilhar com os alunos, sem qualquer pretensão? Sim. Ou você já tinha um conhecimento da plataforma de como fazer ela trabalhar para você? Não, na verdade, eu sempre usei muito o YouTube. O YouTube sempre foi um recurso de aprendizagem para mim. E eu entrei sem pretensão nenhuma. E aí, antes de falar do YouTube, a gente estava falando sobre questão de visualização, de seguidores. Eu faço mentoria para professores hoje, né? Alguns professores me cercaram, me ajuda. E eu tenho, por exemplo, uma professora que eu faço mentoria, que ela tem 500 mil inscritos no TikTok e 400 mil inscritos no Instagram. E ela não ganha R$1 com rede social. 500 mil? 500 mil no TikTok e 400 mil no Instagram. Só fazer um comentário. Tá vendo, Tá gente? vendo? Como eu falo que é métrica de vaidade? Ah, não, porque meu perfil não tem 10 mil inscritos. Aí vai lá, compra aquele pacote. Não é o caso deles, né? Compra o pacote lá de indiano. Sabe que quando o pessoal vende, né? 10 mil inscritos no Instagram. É tudo indiano pra te seguir. Ou seja, não vai dar engajamento nenhum. Não, ela tem um engajamento maravilhoso. Ela faz um trabalho fora do normal. Mas ela não ganha dinheiro. Nossa. Com aquilo, né? Quase 1 milhão de pessoas. E aí ela perguntou pra mim, mas como que eu faço? Eu falei assim, olha só, eu não tinha nem 500 inscritos no YouTube e eu já fazia dinheiro. Então, a rede social, essas plataformas, elas têm que servir para trazer o nosso público. Para nos gerar a autoridade e trazer o nosso público. Mas não é na plataforma em si que você vai ganhar dinheiro. E agora a gente vai lançar um curso. Ela vai lançar um curso, a gente estruturou o curso dela, ela vai lançar um curso, porque ela é fora do normal, ela é maravilhosa. Professora de quê? De língua portuguesa. Língua portuguesa. Era fora do normal, ela é maravilhosa. Mas essa questão de que as visualizações, os seguidores, que vão trazer uma satisfação, que vai te dar autoridade, que agora, se ela vender, ela vai vender muito, mas que números por números não vão te trazer renda no empreendedorismo. Então, tem que saber como atuar. Quando eu entrei para o YouTube, eu entrei sem pretensão nenhuma. Entrei para auxiliar meus alunos e para auxiliar professores. E aí, quando eu comecei a ver que eu estava produzindo muito e não estava ganhando nada, eu comecei a perceber o seguinte: como eu vou ganhar dinheiro aqui com o YouTube? E aí, eu fui para outros caminhos e o YouTube é só uma alavanca. Hoje, eu tenho produzido pouco para o YouTube, porque tem tantas outras coisas para eu dar conta.
Mas eu tô É muito sempre trabalhoso. levando para lá. Se você quer manter um engajamento muito grande, você tem que ficar escravo da rede social. É uma discussão que eu tenho muito Quase com essa todas elas professora. já. Ela fica assim: "Mas como que eu vou fazer sem postar um reels por dia? Como que eu vou fazer?" Nossa. Eu: "Calma, São os escravos do Instagram, né? calma, A pessoa não larga os stories, cara. Fui isso, no banheiro, calma. stories. Fui tomar um café, stories. Fui A almoçar, gente tem meu que Deus do céu. focar em rede social com essa intensidade toda quando a gente tá ganhando. Eu sou desse pensamento Tá também. ganhando dinheiro, aí sim tem Sou desse energia e pensamento tempo para também. aquilo ali. E aí é saber equilibrar isso também, né? Eu fui pelo caminho de conquistei um público, nem deixei ser muito grande, não, e comecei a investir. 500 inscritos você já começou a Com vender, 500 né? inscritos eu já vendi meu curso. Foi o quê? Foi o Folhinhas Interativas? É, Olha que com legal. 500 Que é um inscritos. material didático. Isso. E como é que você fez para vender? Eu Chamava o pessoal pro Instagram ou no próprio vídeo, botava o link, compra aqui? é, eu criei eu criei um público muito fiel, né, eu amo os meus seguidores, assim, eu fiz amizade com muitos, já visitei casa, já viajei, já fiquei na casa de pessoas que me acompanham desde esse início aí. E aí eu criei um público muito fiel. E aí quando eu criei o primeiro curso, eu já tinha pessoas esperando para comprar. Então eu coloquei o link no próprio YouTube, então era o vídeo, e aí: "Gente, agora tem o cursinho aqui, o link tá aqui embaixo". Mesma E aí estratégia que eu uso. link no YouTube, e aí comecei a jogar em grupo de Facebook. Grupo de E Facebook. aí que pensei em criar um Instagram, mas eu ainda demorei um pouco, aí depois criei um Instagram, aí comecei a vender pelo Instagram também, aí eu vendo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo pelo Facebook, jogo em grupo, e aí eu vou tentando todas as estratégias. Uma coisa que eu fiz foi, meu primeiro curso eu dei um monte de curso de graça para as pessoas, também. Não, mas protege, não deixa de ser. É, eu chamei as pessoas e falei assim: "Olha só, presente para vocês, quem quer? Aqui ó, 24 horas para clicar no link e se inscrever". Então os primeiros alunos, muitos primeiros alunos foram alunos que pegaram o curso de Até para graça, entrarem, ter resultados, você ter prova e social. aí eles começaram: "Mas é muito bom, eu tô conseguindo, é muito bom", e aí foi espalhando para os outros. Então não tem que ter O vergonha YouTube, não. ele foi, vamos dizer assim, o teu canal principal? Foi, Foi a tua mola foi por onde eu propulsora para o comecei. digital. É, E para quem está começando hoje, a gente citou, né? Eu tive essa experiência de ver muitos professores, especialmente da pandemia. Eu acho que até o teu canal, a gente já se conhecia, na verdade, sim. né? Já a gente ia falar da participação dela no Caldeirão, Foi tão porque eu legal. não lembrava da Priscila, a Priscila não lembrava de Brim, mas o Marcos Mion, né? Fez a gente se reencontrar, porque eu vi ela no programa, joguei você no Facebook, você estava lá, Sim. você postou falando que tinha ido no programa, eu conversei com você. Então a gente se reconectou por causa disso. Então já ela vai contar a experiência dela, como foi a experiência dela lá no programa ABC do Mion. Mas assim, o professor que está começando hoje no YouTube, está dando os primeiros passos, o que você poderia dar de dica para ele começar? A gente já deu algumas dicas aqui, né? Mas o que você acha que você fez lá, que se o professor hoje fizer, vai ter um resultado legal, vai ter algum resultado? Uma dica prática mesmo, né. Não só fazer o vídeo, eu já vejo vídeos muito bons serem lançados no YouTube sem uma capa, que a gente chama de thumbnail, né, sem uma capa bem pensada. Então tem que quando vai postar um vídeo no YouTube, tem que pensar em toda a estratégia, tem que pensar numa capa que seja chamativa, com cores que tenham contraste. Quando vai colocar o próprio vídeo no YouTube, lá embaixo nas configurações adicionais e colocar as tags, colocar as palavras-chaves que vão levar ao seu vídeo. Eu acho que essas estratégiazinhas de CTA, né, que a gente chama no Isso. marketing, auxiliam muito para que as coisas funcionem melhor. E não ter vergonha, passar para todo mundo mesmo e pedir para compartilhar mesmo, que é uma É. coisa que eu demorei para fazer, porque meu filho ficava assim: "Mãe, você não tá pedindo para compartilhar. Mãe, você não tá pedindo para curtir". Meus primeiros vídeos eu nunca peço nada. Aí depois eu Tem que comecei a pedir. pedir. É o Impressionante. gatilho, você tem que Tem que pedir, porque a pedir. pessoa quer te ajudar. Só que Então, se você não pede, você não as a pessoas pessoa esquecem. confere o conteúdo e não faz nem por mal, ela esquece, Ela esquece. literalmente esquece. Eu vi lá no teu canal, que eu visitei o seu canal antes do podcast, eu visitei o canal dela. Você tem várias aulas lá, acho que eu vi uma aula sobre a Europa, outra sobre o continente africano, e aulas com 50 mil visualizações. Tem alguma dica específica para videoaula ou seria a mesma coisa? Capa chamativa, conteúdo? Porque é um formato também que muito professor tem até medo. Sim. Pô, vou gravar uma videoaula, como é que eu vou transformar meu conteúdo, minha aula presencial, numa videoaula e botar isso no YouTube e ter algum resultado?
Eu, particularmente, acho que a linguagem que a gente usa no recurso digital, na parte digital, tem que ser diferente da sala de aula mesmo. Então, eu que vou trabalhar a África na minha sala de aula presencial, eu preciso de 50 minutos no mínimo, né? Se for 2 aulas conjuntas, melhor ainda, né? 100 minutos, melhor ainda. Eu acredito que para a internet você tem que trabalhar com nano-knowledge, né? O conhecimento reduzido, né? O conhecimento mais objetivo. Você não tem que ficar enrolando muito e falando muito. Não, você tem que ir direto ao ponto que você quer ensinar. Então, primeiro, eu acredito que as aulas têm que ser objetivas e diretas e rápidas. E segundo, sair um pouco do monólogo apenas, você tá perante a câmera falando, 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 e utilizar o que a internet nos possibilita, que são os recursos visuais. Então, fazer uma apresentação que também seja visual. Tem professor que gosta de trabalhar com meme, então vai colocando uns memes durante o vídeo. Eu faço o que me é mais confortável, que eu faço uma apresentação em slides, e aí eu interajo com o slide. Aparece eu lá, aparece o slide, porque você vai trazendo alguns elementos que vão chamar a atenção do espectador, né? Então, o conhecimento mais rápido, algo mais direto, sem muita enrolação, o objetivo que você quer ensinar é isso. Planejou, fez roteiro. Eu conheço muitos professores que também se perdiam nisso. Falaram assim, eu vou dar aula. Aí botava a câmera lá e ficava. E aí se perde. E aí fala uma coisa, daqui a pouco repete a mesma coisa, depois repete a mesma coisa, fala a mesma coisa no vídeo. Na sala de aula presencial, você pode fazer isso. Acontece, né? Até repete. Agora, no vídeo, você repetir a mesma coisa 3 vezes ao longo do vídeo, na segunda vez que você repete, vão te tirar. Vão procurar algo mais direto. Então, ser direto e utilizar os recursos visuais. Eu acho que isso me ajudou um pouco. Então agora a gente vai entrar no bloco para falar do programa ABC do Mion, né? Um quadro que eu achei sensacional, né? Favorecendo os professores, dando destaque, algum reconhecimento que a gente pode dizer. E eu queria entender como é que você recebeu esse convite, como é que você chegou lá no programa? Então, eu até achei que fosse pegadinha. Foi uma produtora do programa que ela mandou uma mensagem no meu Instagram, se apresentando e dizendo que queria me convidar para participar do ABC do Mion, no Caldeirão com Mion. Aí eu olhei assim, gente, isso deve ser uma pegadinha, esse negócio não tá certo, não. Mas aí ela foi me explicando, passou pro meu WhatsApp, e aí depois disso eu falei com mais uns 5 produtores diferentes, e foi muito rápido. Eles fizeram um convite, porque eles me viram através do meu canal do YouTube, né? Então é legal, né? O YouTube as redes sociais vão te abrindo portas. Eles me viram através do YouTube e era um quadro específico só com professores. Porque o ABC do Mion, eu acho que um quadro, inclusive, muito divertido. Não necessariamente você precisa ser professor para participar. Só que naquele quadro ele queria que fossem professores. E aí eu fui uma das professoras que eles convidaram. Pediram para fazer um videozinho, me apresentando, acho que para garantir, ter certeza mesmo. E em 10 dias eu já estava lá no Projac gravando. Foi bem legal. Foi muito divertido. Bem legal, tá vendo, pessoal? Uma oportunidade, como a Priscila acabou de reforçar aqui, que o YouTube abriu para ela. Né? Se você não tivesse o canal lá no YouTube, não teria tido essa chance de participar do programa. Mas vamos agora, eu tenho certeza que, assim como eu, tô curioso para saber, eu já tive num programa de televisão, da Globo não, já tive na HIT, né, que é uma TV religiosa. Como é que foi essa tua experiência no programa? Resume pra gente, né, do momento que você entrou lá, para onde eles te levam, quanto tempo você ficou ali, a curiosidade do pessoal que está aqui do outro lado, que quer saber como é que é essa vivência, né, dentro de um estúdio de televisão. A gente fica sempre muito tenso, né? E aí, quando eu fui, eu comecei a perceber que era normal, era um local de trabalho normal. Fui muito bem recebida pelos produtores, né? Com quem eu fui falando, que foi, né, a roupa que você vai usar, aí tinha que mandar a foto. Aí a pessoa falou assim: você vai ter que já vai se arrumar, pegar lá a roupa. Não, você já tem que mandar para eles a roupa que você vai usar, já tem que ir prontinha. Foram em casa me buscar, olha que chique, foram em casa me buscar, me levaram, e aí, quando chega lá, você se apresenta, e aquele carrinho, né? Carrinho Típico de da Globo, golfe, aquele né? carrinho de golfe. Aí me fala, tá indo o motorista te pegar, pegou, conheci outros participantes das outras edições, e a gente foi pro camarim. E ali no camarim a gente ficou esperando. O contato que eu tive com os artistas foi no palco. E depois do programa, né? Porque eu fui o último programa a gravar. Eu cheguei às 2 da tarde e saí de lá 9 da noite. Caramba, então eles É, gravam vários eles gravam episódios isso. no mesmo dia. Sim. E aí eu saí de lá às 9, e aí eu consegui trocar ideia com alguns artistas, né, maravilhosos, super fofos. E é legal isso, né, ver que é gente normal.
É, porque por trás das câmeras que a gente vê quem é quem, né? Sim, gente Quem é que normal, você conheceu lá? Pode falar? que eu consegui conversar um pouquinho, que foi maravilhoso, o Helder, que ele, depois do programa, ele foi no camarim onde eu estava pra poder tirar uma foto comigo, achei ele muito fofo. A Dani Calabresa, eu consegui conversar um Legal. pouquinho, Ela é simpática, ela é né? simpática demais. Eu vim no carrinho com ela, né? Eu estava esperando meu carrinho lá humildemente para ir pro motorista me trazer. Aí ela perguntou: "Querem vir comigo aqui? Vem comigo aqui". Eu vim no carrinho com ela, batendo papo, uma fofa também. Então, mas assim, como eles tinham que continuar, quer dizer, como eles estavam há muito tempo gravando já, né, todo mundo já se esvaiu ali, foi cada um pro teu canto, porque deviam estar bem cansados. Tu entrou Mas às foi 2 muito da tarde, foi ser 11 da noite. eu Caraca. cheguei lá, porque eu sou pontual, cheguei lá às 2 da tarde e tinha alguns programas sendo gravados já, né, e os outros participantes foram gravando mais rápido, e a minha eu acho que eu subi no palco às 7 da noite. Caramba. É. É normal, né? Normal. É quase igual aqui, né, pessoal? Marcamos às 3, começamos às 4. É. Gravação sempre tem dessas Sim, coisas, né? Um sim, problema ou faz outro que tem que parte. ser resolvido ali. Agora, óbvio, Foi né? muito legal. Os teus alunos. Então, foi uma experiência ótima para Ih, mas você. eu me diverti muito. Eu fiquei muito ansiosa, porque, assim, é um quadro que você faz perguntas, né, e nós temos que adivinhar, o professor, o participante tem que adivinhar se o artista, o comediante, está blefando ou falando a Isso. verdade. Então dá uma certa aflição, porque somos professores, né, parece que a gente é obrigado a acertar. Eu, inclusive, me cobrei disso, não, tem que acertar. Só que depois você percebe, não tem coisa nenhuma, a gente está o tempo todo aprendendo, vamos nos Claro. divertir. E aí, quando eu comecei a relaxar para me divertir, aí foi uma maravilha. Aí eu me diverti horrores. Ri, brinquei pra caramba. Muito show. E a reação dos alunos? Com certeza teve aluno seu vendo e teve, provavelmente tiveram alguma reação, falaram contigo depois, como é que foi? Então, os meus alunos foram os primeiros a saber da gravação do programa, porque tem lá o contrato de confidencialidade, né? Você não pode divulgar até chegar na É mesmo, é? semana, tem que esperar, e principalmente o resultado. O resultado ninguém ficou sabendo, nem minha mãe. Minha mãe ficou sabendo no dia que ela assistiu comigo, Caraca, nem a mãe pode saber nem minha antes. mãe. E aí eu quis deixar essa emoção também. E aí, na escola, eu cheguei e falei para meus alunos, gente, então, terça-feira passada eu não vim, porque eu estava gravando, eu não aguentei, eu sempre compartilho com eles. Aí eles ficaram super empolgados, anotaram a data. No dia da exibição, eles explodiram o meu Instagram com um videozinho, mostrando eles assistindo o Assistindo. programa, comemorando, torcendo, né? Porque eles não sabiam se eu tinha ganhado ou não, não contei, torcendo. E, nossa, foi muito incrível. Foi um dia muito legal de ver, não só dos meus alunos de sala de aula, quanto dos professores que me seguem lá no Instagram, quanto eles estavam ali curtindo me ver ali na televisão. Isso me deixa muito feliz, esse carinho. E essa oportunidade foi a primeira que você teve? Você já teve outras oportunidades de estar numa mídia enorme, né? Sim, eu já dei uma entrevista, né? Já fiz uma entrevista com o Canal Futura, também é da Legal. Globo, na época da pandemia, porque eu fiz uma palestra para o Sebrae. Fiz uma palestra sobre empreendedorismo na educação para o Sebrae, e aí o Canal Futura me convidou para participar de uma entrevista. Foram minhas 2 experiências em televisão, né? Até agora. E Legal. agora eu tô aqui com você, né? Nesse É, podcast agora ela aqui maravilhoso. está no Multiarte Studio, no podcast do Professor Sem Fronteiras. Quem sabe em breve, né? Falando para milhões. Eu acredito, Isso eu aí, acredito. Em isso breve aí. falaremos para milhões, afinal são 2,2 milhões de professores. Isso aí. Né? O podcast é para você, professor, então nos ajuda. Compartilhe esse podcast com seus colegas, com seus grupos de WhatsApp, eu tenho certeza que eles vão gostar. Mas olha só, ainda falando dessa experiência que você teve, Priscila, isso já gerou alguma repercussão positiva na tua presença digital, tipo assim, de chegarem mais pessoas a te seguir, ou não? Ou na prática, para o teu trabalho, para o teu dia a dia, foi só repercussão com os alunos, com os colegas, ou teve algum impacto já positivo no teu trabalho em si? Tá, o impacto positivo que teve foi que eu ganhei o programa, tá? Quem não assistiu, vai lá assistir que tá disponível, eu ganhei, então entrou uma graninha legal. Teve um engajamento muito grande no meu Instagram nesse período, então eu bati recorde de visualização nos stories por conta disso, que o pessoal ficou muito engajado, muito motivado com relação a isso. E aí eu brinquei com os meus seguidores, eu coloquei o próprio Caldeirão do Mion postou uns trechos, né? E aí eu falei Ah, pro pessoal assim, olha só, não me marcaram, corre lá. Nossa, mas explodiram de comentário lá na postagem, e aí eles me marcaram.
por conta do... Ah, eles tiveram que te marcar por causa da pressão da galera. Porque você pergunta, eles não marcam ninguém, né? Não, eles não marcam E ninguém, nem faz pode divulgar o parte. teu... Tu não chegou a divulgar o teu Instagram lá, não? Não pode, né? Não, divulguei. Não cheguei a No programa em divulgar si, ao muito, vivo? não, né? No programa, no final, eu mandei um beijo pros meus seguidores lá do Instagram, Prigel. Foi Ah, só. tu foi esperta. Lógico. E o meu nome aparece o arroba. Eles deixam o arroba Ah, embaixo do entendi. nome. Mas passa rapidinho. Passa É, o rapidinho, nem pessoal dá não pra para ver. pra anotar, pra Nem dá ver pra ali. ver. E aí eu falei com os meus seguidores: ó, gente, comenta lá. Isso aí explodiu, né? Foram vários comentários. E aí algumas pessoas falando: marca a Pri, marca a Pri, marca a Pri. Aí na próxima, aí eles me marcaram nesse story, no outros me marcaram também. Eu, olha que Aí delícia. ajudou, Que né? legal, foi bem legal. E aí chegaram, sim, alguns seguidores a mais por conta disso. Mas o que mais me deixou, assim, mais foi legal foi porque rolou um engajamento dentro do Instagram. E aí isso acaba com que o Instagram mostre o perfil para mais pessoas, né? Vamos para um bate-bola rápido. Eu vou incluir aí quais são os teus hobbies, quais são as coisas que você curte fazer, além de dar aula, é claro. Dançar forró, né? Você já sabe. Eu gosto muito de dançar, tudo quanto é tipo de música. E gosto muito de forró. Gosto da musicalidade do forró, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, nossa. Gosto de dançar e eu gosto de correr. Eu corro também. Que Então são os legal, meus hobbies, né? Dançar e correr. Atividade física. que legal. Muito bom. Algo que você deseja para a sua família e que você ainda não conquistou. Pode ser qualquer coisa. Olha, isso que eu desejo para minha família, que eu ainda não conquistei. Olha, é tão difícil essas perguntas rápidas, né? É, o Mas bate-bola eu vou é... pensar no meu filho. O meu filho essa semana falou assim: mãe, eu queria tanto ver a neve. Então, é levar meu filho para ver a neve. Ah, bacana. Isso não é tão difícil de realizar, não. Não. Quais são os teus 3 maiores desafios? 3 maiores, 2 maiores? O que está no momento aí de maior desafio? Você já até citou ao longo do episódio, o pessoal já deve saber. Eu já sei qual é um deles. Ai, meu maior desafio é lidar com o fato do meu filho não gostar de estudar. Eu Duro, né? sempre adorei escola, sempre adorei estudar, adoro dar aula e lidar com meu filho. Quando ele chega da escola, eu falo assim: e aí? E aí o quê? Ai, meu Deus. Esse é um desafio meu mesmo. Eu trato até na terapia, né? Que nem tudo é responsabilidade minha, que não tem jeito. Ele tem a história dele com a escola, que não é Sim. a minha. Então, esse é um desafio. Outro desafio é estar constantemente trabalhando com a prática em sala de aula. Eu gosto a escola me desafia todo dia, os alunos me desafiam todo dia. Então, eu acredito que minha profissão por si só é um desafio, mas é um desafio muito gostoso, porque quando a gente se desafia a se transformar é muito bom, né? Acho que é isso, basicamente. Meu filho e meu trabalho são os meus maiores desafios. Show de bola. Agora, vou fazer um link com uma coisinha que você falou lá para trás. Livros, séries ou filmes que te impactaram. Já vou te dar a dica, você citou um autor, Gardner, é isso? Tu Isso. lembra qual algum livro dele? Nossa, tem tanto material do Gardner, mas eu Gardner. gosto, eu não sei, eu não vou conseguir falar exatamente o livro, né? Mas é quando ele fala das teorias das múltiplas inteligências. Eu vou correr o risco de falar errado, então, Já anotei aqui, anota aí, tá? pessoal. Teoria das Teorias das múltiplas múltiplas. inteligências. É Gardner, G-A-D-N-R, Gardner. Isso Tá. mesmo. É autor brasileiro? Não, deve ser de fora. Não, é Teoria das Oxford. múltiplas inteligências. Então já fica Isso. essa sugestão aí. Gente, todos os livros do Paulo Freire, eu gosto muito do Paulo Freire, a Pedagogia do Oprimido, enfim. Condição Pós-Moderna, de David Harvey, é um livro que me ajudou a ter uma noção muito grande dessa evolução dentro do sistema que a gente vive. Filmes agora que marcaram a minha vida, assim, para um olhar para o mundo, né? Homens de Honra, eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito do filme Cidade de Deus, que mostra um pouco da realidade do Brasil. Excelente, né? E dos conflitos sociais que se encontram aqui na periferia do Rio, né? Na educação, muito legal, eu gosto do ensino híbrido, personalização. Ensino híbrido. Personalização. É um título o de livro. Ensino híbrido, tecnologia e personalização do ensino. Mas é do mesmo autor? Não. É uma gama de autores. Ah, ensino híbrido. Qualquer livro de ensino híbrido. Você vai encontrar lá. Já tá bom, você já deu muita dica tem bastante, aqui. bastante coisa. Vamos pegar leve com a nossa convidada, né? Queria já agradecer. Conseguimos terminar 10 minutos antes. Na verdade, 1 hora depois do que a gente combinou, mas tá valendo. Te agradecer muito a tua presença aqui, Priscila. Obrigado por você estar enriquecendo não só o nosso trabalho, né, do Professor Sem Fronteiras. Fiquei até emocionado aqui, que eu troquei as letras.
Digo nosso porque o Professor Sem Fronteiras não é uma ideia apenas minha, não sou eu apenas que realizo, hoje já tem outros professores engajados. Então, é um conteúdo feito por professores para professores, visando o resultado final, que é a transformação de vidas, né? Eu creio muito na educação como uma ferramenta de transformação de vidas e não existe educação sem mestres, sem professores, e a gente tem que realmente trabalhar contra toda essa triste realidade que a gente vive no Brasil, né? Não é da nossa geração, já estamos aí entrando, né? Quantas gerações? Nossos avós, talvez nossos avós tenham pego um ensino melhor, mas o meu ensino, né? Na minha época, eu tive uma passagem pelo ensino público, foi muito ruim, né? Eu falo isso com tristeza, né? Tive uma mãe professora que tem a vocação, mas abandonou pelos motivos que todos sabem, né? Baixo reconhecimento, baixa remuneração. Então, o nosso esforço aqui e a sua participação aqui bota uma pedrinha, né? Ainda que pequena, ainda que, né, diante de todo o desafio, uma pedrinha nesse Golias aí que a gente está tentando derrubar. Então, eu te agradeço a tua presença aqui e te deixo com as palavras finais, um recado que você queira deixar para quem está nos assistindo aí. Seus alunos com certeza vão ver, né? Seus familiares, quem quiser assistir, especialmente os nossos colegas professores. Eu tenho certeza que saíram daqui mais inspirados. Isso aí, mais inspirados e deram boas risadas, né? Então, naquela câmera lá, vou deixar você com as suas palavras finais. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Eu me diverti muito no dia de hoje. Bater esse papo foi muito legal, foi muito bem recebida e foi muito gostoso estar aqui falando do que eu mais amo fazer, que é, né, trabalhar com a educação. E dizer, né, para os professores que vocês são a luz desse país, né? Como o Thiago falou, sem o educador nada é feito. E se a gente consegue ainda colocar jovens nas universidades, a gente consegue ainda fazer acontecer graças aos professores. E, assim, eu fui fruto de uma escola pública que tem vários problemas. Sou hoje professora de escola pública. Eu sei que tem muitos professores de excelência, maravilhosos, que fazem das tripas coração para fazer um bom ensino, que não deveria ser assim, a gente não deveria se forçar tanto, né? Deveria ter aí todo o reconhecimento que a gente merece. Então, oportunidades como essa de vir aqui falar de forma descontraída sobre esse sala de aula, de ter possibilidades, é algo muito importante. Então, parabéns, professores que estão aí me assistindo. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final desse podcast, que foi delicioso de participar. Eu quero mandar um beijão para todo mundo que me segue lá no Instagram, no PrisGel7. Vai, galera, conheça aí meu YouTube, se você ainda não conhece. Vai ter coisas que vai auxiliar vocês, com certeza. E obrigada, Thiago, pela oportunidade. Foi maravilhoso. Nada, eu que te agradeço mais uma vez. Vamos deixar todos os links, tá? Seu YouTube, Instagram, todos os links aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, para você que está no celular, fica mais fácil de visualizar. Quero agradecer você que esteve aí nos assistindo e te pedir mais uma vez. Cara, esse conteúdo foi bom? Te acrescentou? Então deixa o like, não custa nada. Ó. Pum, clicou? Já foi. Agora se inscreve. Tem muito mais episódios que vão vir pela frente, né? O Professor Sem Fronteiras agora retomou com carga total. Quero mandar um abraço para minha parceira Michele, que não pôde estar aqui, está cuidando da filhinha dela, senão ela estaria aqui. E aí seriam 2 baianos, porque são 2 baianos aqui nesse podcast. Não é brincadeira, não. São 2 baianos, mas ela não pôde estar. Então, um abraço para a Michele, que está comigo aí nesse projeto. E não se esquece, então, de compartilhar, tá? Manda para seus colegas professores, manda para quem você sabe que está precisando ouvir essa mensagem, para dar um novo ânimo, para dar uma impactada, para enxergar também que você, afinal de contas, não é um professor mais limitado dentro da escola. Você é hoje, a partir de hoje, se você quiser, você é um professor sem fronteiras. Beleza, pessoal? Um forte abraço, então. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu!